Oi, 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 Biolovers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Biocast. Gente, aproveite, compartilhe muito esse vídeo, curtam o nosso canal, curtam também sigam as nossas redes sociais no Instagram e no TikTok, Biocast Oficial, e ajude aí a aumentar o nosso engajamento e transformar o maior número de vidas possível. Gente, a convidada de hoje é muito, muito especial. Já é uma amiga de longa data, uma profissional admirável, que eu tenho certeza que muitas de vocês se inspiram. E ela vem aqui conversar comigo e trazer para vocês estratégias de como criar um posicionamento forte, ser uma profissional de referência na sua área. Com vocês, Amanda Brandel. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, Bruna. Oi, pessoal que está aí do outro lado. Um prazer estar aqui. A Bruna me chamou, deu uns contratempos, já era para ter vindo antes, mas acabou que é para ser nesse dia, nessa hora, e é para transformar a vida de você que está aí do outro lado. Então, muito obrigada, Bruna, pelo convite. Um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha história profissional com vocês. Imagina, a gente que agradece. E assim, ó, a Amanda, eu e a Amanda, a gente tem muito a ver, porque a Amanda, ela trabalha com o mesmo propósito que o meu, que o do Instituto, que é o de transformar vidas. Aí, muito além, né, Amanda, de um atendimento, de um curso, ela coloca muito Deus, Jesus em primeiro lugar em tudo, né, Amanda? E é por isso que a gente consegue ver tanto algo que perdura ao longo do tempo, por mais que tenha desafios que todo mundo encontra, mas que tem uma base forte que é em Deus, né, Amanda? Com certeza. E eu tenho certeza que a tua história, muitas já conhecem, mas eu tenho certeza que muitas outras não conhecem e vão se inspirar, né? Que não é uma história que começa com tudo dando certo, né, Amanda? Como a maioria das meninas começam, né? Não começam sem condição financeira, sem um apoio emocional, né? Com muitos nãos e julgamentos da vida. Então conta pra gente como é que foi o teu início na micropigmentação. Como é que Então, começou? vamos lá, vou tentar resumir, né? Porque Aham. a história é longa e eu gosto de falar, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. E a Bruna comentou essa parte, né, de Deus, gente, que eu coloco Jesus em primeiro lugar, porque na verdade foi Jesus, foi Deus que me colocou nessa área. Foi muito forte, assim, a experiência que eu tive. Não é algo que eu imaginei, que eu sempre quis trabalhar com estética, com beleza, ou eu vim de uma família que trabalhava, porque eu conheço muita história assim, né, de Aham. micropigmentadores que a mãe tinha salão de beleza, enfim, e não foi o meu caso, né? Então foi realmente ali um divisor de águas na minha vida que aconteceu, na verdade foi através de um acidente, né? Então foi tudo veio na hora certa, no tempo certo e foi Deus que me colocou. Então eu acho que isso é o que mais faz dar certo, que foi Deus que me colocou nesse lugar, né? Eu tô no propósito onde ele me colocou. Teve que me quebrar, eu falo literalmente, para eu estar nesse lugar, porque às vezes a gente fica perdida, né, no que a gente vai fazer. E eu me encontrava assim, na verdade, nessa parte profissional. Eu nunca, desde criança, assim, eu não tinha um desejo de ser algo. Ah, eu quero ser médica, professora, né? Eu lembro que minha mãe queria que eu fosse juiz, ela falava, mas eu nunca pensei nisso. E tinha uma profissão, assim, que eu pensava que seria dentista. Eu falava, ah, talvez se eu for ser alguma coisa, eu vou ser dentista. Mas não era algo que queimava no meu coração. E aí casei muito jovem, casei com 17 anos, larguei a metade do terceirão para casar. Fui embora de cidade, meu esposo comprou um negócio, ele é 10 anos mais velho que eu, então na época eu tinha 17, ele tinha ali 26 para 27. E ele comprou um negócio e a gente decidiu casar então e fomos embora para Joinville. Ficamos nesse negócio e só que eu sempre fui muito tímida, né? Apesar de agora não parecer ser bem comunicativa, eu era muito tímida, gente. Eu não olhava nem no olho das pessoas, assim, então todo mundo achava que eu era até, né, metida, arrogante pelo fato de ser muito introvertida. E isso me causava um pouco de problema na empresa, porque a gente tinha uma loja no shopping, então eu tinha que atender os clientes, enfim. E aí eu optava, às vezes, até por ficar no escritório, cuidando da parte administrativa, por não gostar de estar ali à frente. Mas, aos poucos, o meu esposo é muito comunicativo, então ele sempre me estimulava a ser uma pessoa mais comunicativa, mais extrovertida. Então, ele, de uma forma que não era uma crítica, mas ele falava: amor, você precisa sorrir mais, você precisa conversar mais, isso vai ser bom para você, né? Quando a pessoa é muito tímida, isso acaba travando ela em algumas coisas. E ali naquele tempo eu já desenvolvi um pouco dessa minha timidez, mas ainda era muito tímida para vendas, então, enfim. Aconteceu algumas situações e a gente vendeu essa loja, ficou 4 anos lá.
E a gente vendeu a loja, o nosso casamento estava bem desgastado, apesar de ser início, justamente por ser loja em shopping. A gente estava começando um negócio novo, em meio, né, ao início de um casamento, tudo novo. Então a gente teve muitos desafios. Nesse meio tempo eu engravidei já da minha primeira filha. E então foi tudo assim meio que acontecendo turbulento, e aí nesse meio tempo eu ainda estava totalmente perdida sobre a minha vida profissional. Então não tinha terminado o terceirão, não tinha nem imaginava, né, fazer uma faculdade, porque agora já era casada, tinha uma filha pequena e toda uma situação financeira complicada naquele momento que a gente vivia. Voltamos embora para Balneário Camboriú, que é a cidade que eu moro. E ali começamos do zero, na verdade. Meu esposo começou a trabalhar com área de vendas novamente e eu fiquei em casa. Nisso eu já estava grávida do meu segundo filho, então a Júlia já tinha 2 aninhos ali, e eu estava grávida do Davi, então eu fiquei nesse período em casa, cuidando da Júlia e ali gestando o Davi. Quando o Davi nasceu, com 1 aninho, eu coloquei ele na escola, os dois, né? E aí eu comecei a pensar sobre a Amanda na carreira profissional. E aí, totalmente perdida, tentei algumas coisas na área de vendas, na área ali junto com meu esposo, mas totalmente frustrado, porque eu não Não se conseguia. encontrava, não Vender desenvolvia. é uma coisa que eu não sei, assim. Aham. Realmente, até hoje eu não desenvolvi essa habilidade de vender, eu não sou uma vendedora. Meu esposo é um vendedor nato, eu falo que as pessoas nascem com isso, né? Eu era empreendedora e não sabia, então eu tenho essa veia empreendedora, mas não vendedora. Então não deu certo nenhuma área de vendas, e nesse meio tempo eu falei, eu gostava da parte administrativa, vou procurar alguma coisa nessa área. Então eu comecei a fazer um curso de contabilidade na época, para trabalhar em departamento pessoal, que foi assim o que era mais fácil, rápido, tinha alguns conhecidos da área. E aí comecei esse curso de contabilidade, e no meio desse curso eu acabei tendo um acidente doméstico, caí da escada enquanto eu limpava o vidro na casa da avó do meu esposo. E ali fiquei uma semana no hospital, tive que botar pino, placa, e começou todo um processo que na hora eu não entendia, não sabia o porquê daquilo estar acontecendo comigo, com 2 crianças pequenas, no meio de uma transição de carreira profissional, enfim. E aí começou um turbilhão de pensamentos, comecei a ficar, né, tive que ficar muito tempo na cama, sendo cuidada totalmente na cama, fazendo tudo ali inválida mesmo na cama, então foi bem difícil assim lidar com esse momento. Mas eu sempre estava ali firme, né, em Deus, buscando e pedindo para Deus um porquê. Mas sim, questionei Deus muitas vezes nesses dias ali sozinha na cama, pedindo o porquê que aquilo estava acontecendo comigo, né? E por qual motivo eu tinha que estar passando por aquilo, tentando entender. Só que a gente é muito imediatista, a gente quer que Deus responda na hora. E não foi assim, né? Eu tive que viver aquele processo para ir me descobrindo e entendendo em Deus o porquê aquilo estava acontecendo comigo. E aí eu comecei a ficar meio depressiva, meio para baixo, né, por ficar só na cama. E foi então que eu, na verdade, sempre fui vaidosa, né? Sempre Uhum. gostei de me cuidar, mas eu nunca pensei em trabalhar com a parte de beleza, com essa área da beleza. E aí eu sempre fiz minha unha, sempre gostava de pintar minha unha. Eu comecei por estar ali com muito tempo disponível na cama, enfim, eu comecei a pintar minhas unhas todo dia, fazer uma cor diferente. E eu lembro que foi bem o auge das blogueiras ensinarem tutoriais no YouTube. YouTube, muito? Então eu comecei a assistir tutoriais no YouTube de unha decorada, e na época era super moda aquela unha decorada e tal, e eu comecei a fazer. E aí eu fazia, tirava uma foto e postava no Facebook, que na época era o Uhum. auge. E ali começava as meninas curtirem, perguntar se eu fazia também. E aí aquilo começou a me despertar, perdão, o porquê de não fazer também aquilo, né? Talvez como um trabalho. Mas aí eu comecei, fiquei um tempo mais ainda fazendo, só postando as fotinhos ali por hobby mesmo. Mas aos poucos isso foi entrando no meu coração, eu tenho certeza que foi ali sendo uma resposta de Deus para mim, de estar talvez fazendo isso como um trabalho. E aí foi onde eu conversei com meu esposo, falei, amor, olha, eu tô fazendo assim, tô sentindo que pode ser algo que dê certo, o que que você acha de eu começar a fazer unha, até para passar o meu tempo, para eu ver gente, para eu conversar, passar por esse tempo de uma forma mais leve e depois eu vou procurar um outro trabalho. E aí ele falou, amor, se é isso que tu quer, vamos, tô junto contigo, vamos lá. E aí, no mesmo dia, eu lembro que eu postei, conversei com a avó do meu esposo, porque eu tava na casa dela, na minha casa tinha escada, eu não podia subir, então eu tinha que ficar na casa dela. E aí, a ideia era começar a fazer unha ali, mesmo na casa, porque eu não tinha como me locomover, eu tava de cadeira de rodas ainda. E aí, foi no mesmo dia, eu postei uma mensagem para as minhas amigas ali do Facebook, que eu estaria fazendo unhas para passar o meu tempo, enfim. O Jacques comprou alguns materiais a mais ali do que eu já tinha
pra mim, né, começar. E aí, no mesmo dia, foi uma colega minha. Uma amiga minha foi falar, Amanda, eu vou, que eu já quero te ver, já aproveito e tal. E ali eu descobri que era algo que eu me encontrei mesmo, Ali que abriu a eu porta para te entrar para a área da beleza. exatamente. Foi o início, o start foi ali, inválida na cadeira de rodas, mas sem perder a esperança de que, né? Porque eu poderia ter me entregue àquela Com cama, certeza. àquela depressão. Eu poderia ter ficado lá reclamando, Deus, por quê? E pronto, né? E ter, como muitas vezes acontece com as mulheres, né? Mas, como eu sempre tive essa fé em Deus e eu busquei em Deus o porquê daquilo estar acontecendo, eu creio que foi Ele que colocou essa força dentro de mim, né? Porque é na nossa fraqueza que a gente descobre a nossa força, e ali eu descobri a Amanda forte, a Amanda guerreira, que até então eu sempre fui muito nas asas do meu esposo, assim, não que isso não seja bom, mas eu sempre fui por casar novinha, não ter aquela independência, ele era mais velho, então eu sempre tive essa coisa da menina ainda, eu não tinha me descoberto a Amanda mulher, a Amanda profissional, a Amanda forte, guerreira, apesar de ter passado muitas coisas anteriormente, assim, principalmente na vida pessoal, mas foi ali que eu me descobri mesmo que eu poderia, que tinha algo dentro de mim que poderia vir para fora, principalmente na parte profissional. E aí comecei a fazer a unha, conversar com as amigas, começou todo dia ter uma, aí fazia da amiga, da parente. Eu fui cliente da Amanda de unha, né? Exatamente, eu Antes já de eu vou chegar mudar, nessa parte que eu comecei a atender a Bruna ali nesse momento. Foi ali que a gente se conheceu. Na verdade, já conhecia, mas daí é. ali a gente começou a conectar mais. E aí deu certo, assim, as meninas começaram a vir e eu postava foto no Instagram e te marcava, por exemplo, né? Aham. Aí as amigas da Bruna viam, iam lá e me adicionavam. E assim eu fui fazendo. Na época era No Facebook, não Facebook, tinha né? Instagram, que era hoje já é um pouco mais fácil, mas no Facebook foi dessa forma que eu divulguei meu trabalho. Então as redes sociais elas sempre estiveram presentes desde o início, até antes de eu começar, na verdade, elas começaram a dar os frutos porque eu comecei a postar as fotos da minha própria unha sem intenção de vender aquilo, mas aquilo já se vendeu. Então eu vejo que é muito forte na minha vida a parte de rede social, ela é importantíssima. Porque foi ali que eu comecei a desenvolver a divulgação do meu trabalho sozinha mesmo, sem nem imaginar o que estava fazendo. E deu super certo. E aí, aos poucos, eu fui fazendo, né? Nessa época eu fazia fisioterapia, saí da cadeira de rodas, fui pra muleta, e quando eu já tava com uma muleta só e a médica me liberou para dirigir, eu comecei a atender em domicílio. Que eu já estava recebendo muitos pedidos delas. Ah, você vem em casa, você faz a unha em casa, como elas viam que eu atendia em casa, não em salão. E aí eu achei super legal a ideia, já tava super gostando daquilo. E financeiramente eu não estava visando, porque não dava lucro nenhum. Realmente eu estava visando o meu bem-estar de estar vendo pessoas, Parecer. conversando e saindo daquele fundo de tristeza, de desânimo, daquela realidade que eu estava vivendo. E aí eu falei, vou, e o meu esposo me apoiou e eu fui. Então eu comecei a atender as clientes em domicílio. Então eu ia falo, né, com a muleta de um lado, com a bolsinha de unha do outro e feliz da vida fazendo aquilo que estava me dando vida naquele momento. Então, a fazer unhas naquele momento trouxe vida de volta para o meu coração, para minha vontade de viver, de poder ser útil de alguma forma. Porque eu acho que nada pior do que a gente se sentir inútil. E eu lembro que a única coisa que desde novinha, assim, eu tinha muito forte no meu coração, e eu falava que para Deus, assim, nas minhas orações, que eu queria trabalhar com algo que eu fosse útil. Eu queria trabalhar com algo em que eu não fosse facilmente descartada, né? Ou em algum lugar que, tipo assim, qualquer pessoa pudesse ocupar meu cargo. Ah, não, Amanda, a gente não quer mais você e tudo certo, a gente coloca outra pessoa no teu lugar. E Deus fez isso muito forte, que hoje às vezes eu até quero não estar lá, mas eu não posso. Eu tenho que estar lá porque as clientes querem fazer comigo, as alunas querem estar ali comigo. Mas eu falo até brincando, às vezes, para as minhas alunas, cuidado com as orações que vocês fazem, porque Deus responde. Então, era algo muito forte que eu pedi. E hoje eu trabalho com algo que eu sou totalmente necessária. Eu preciso estar ali. É o meu trabalho, é a minha visão do negócio, né? Tanto o fazer quanto a empresa em si. Mas eu vejo assim como Deus é maravilhoso e Ele cuida dos detalhes. Como quando a gente ora, eu brinco assim que a gente tem que orar sempre pedindo os detalhes. Porque se tu disser Deus me dá um carro e Ele te dá um Fusca, você não pode nem É, reclamar. é verdade. Mas você dizer, Deus, eu quero um carro assim, dessa cor, desse modelo, desse ano, dessa marca, Deus vai realizar. Apesar que às vezes ele até conhece, ele sabe, né, teu coração. É. Deus conhece o som do nosso coração.
Mas quando a gente entrega nas mãos dele como com detalhes, é igual quando você pede pro seu pai algo, né? Deus, ele se vê importante, nossa, ela acredita em mim mesma, ela tem fé, ela sabe que eu posso, que eu tenho todo o poder para isso. Então eu vejo Deus me olhando dessa forma, até falei isso uma vez numa live, porque eu sou muito sonhadora. Mas o meu sonho não é porque eu sei que eu posso, ou que eu consigo, ou porque eu sou super poderosa. Não, mas eu sei que Deus que tá lá me olhando tem poder para me dar todas as coisas. E ele é o mais interessado em me dar na hora certa, no momento certo, e se aquilo for para mim. Mas eu nunca sou assim, meço muito o que eu peço. Às vezes eu falo, né, Deus, ai, eu lembro que depois vou chegar nessa parte, mas eu sempre pedia detalhes de como eu queria minhas clínicas, Uhum. como eu queria que fosse, e sempre foi dessa forma. Então, além de que você tá pedindo, você tá profetizando. Eu acho importante, né? As Uhum. palavras têm poder. Então, a gente precisa falar com as nossas palavras coisas que vão edificar, que vão trazer frutos bons. E aí, deu certo, então comecei a atender o em domicílio. E acabou dando super certo. Os clientes começaram a perguntar se eu fazia sobrancelha. E eu nunca tinha pego numa pinça na minha vida. Sempre tive a sobrancelha bonita, com muito pelo, e eu sempre ia em algum lugar para fazer ela. Aconteceu de estragarem, aquela coisa toda que toda mulher já passou, né? De ir num lugar pedir para tirar só o excesso e afinar essa sobrancelha. E aí eu falei, gente, nunca peguei numa pinça. E aquilo começou a ficar na minha mente. Elas começaram a pedir. E aí a menina que fazia minhas sobrancelhas, eu pedi pra ela, né, uma indicação de algum curso e tal. E ela falou, Amanda, eu posso te ensinar. Se você quiser, só não posso dar certificado, porque ela Uhum. também atendia assim na casa dela. E aí eu falei, não, tudo certo, porque eu também nunca quis trabalhar em salão. Não foi algo que tinha Uhum. assim na minha mente, ah, eu não quero atender em algum lugar. A veia empreendedora, acho que já estava dentro de mim Uhum. ali desde o início. E aí ela me ensinou ali, eu paguei um valor bem simbólico para ela, e ela me ensinou a fazer sobrancelhas com rena, e na época eu comecei a fazer daí das amigas, da mãe, e aí só que eu fazia, eu já queria praticar. Então eu sempre fui muito disso, fazer e já fazer o negócio acontecer, não adianta aprender e não praticar. Então eu já ia praticando nas minhas amigas, na minha mãe, quem me desse ali o rosto para fazer. E aí deu certo, comecei a fazer, e aí eu já ia tirando fotos e postando, e as próprias clientes de unha já se tornaram clientes de Uhum. sobrancelhas, e foi dando muito certo. Só que chegou um momento que financeiramente não compensava atender em domicílio, e também teve um dia que eu bati o carro, indo para uma cliente, e aí atrasada, enfim. E aí foi onde veio aquele choque, assim, ai, não, vou parar de fazer isso, não dá certo, não é para mim, e aí fui ter uma conversa com a minha mãe, fui tomar um café com ela, e ela falou, filha, eu tô vendo que você tá tão feliz, que você tá gostando, por que você não monta algo na tua casa mesmo? Então, eu tive esse incentivo, né, da minha Uhum. mãe, porque talvez se eu fosse conversar com ela e ela dissesse, ah, eu acho que mesmo, não vale a pena. Então, eu vejo quão importante também é a gente saber as pessoas certas na hora de Uhum. conversar, de pedir um conselho, né? Não busque pessoas que talvez não estão ali para aquele momento, né? Mas busque pessoas que você confia, que você sabe que o que ela disser vai ser verdadeiro, vai vir do coração. Uma pessoa que realmente quer o teu bem. Ninguém melhor do que a sua Nossa, mãe com certeza. para querer o seu bem, né? E aí, depois que eu tive essa conversa com a minha mãe, fui conversar com meu esposo, falei, amor, a mãe me deu essa ideia e tal, o que que você achou? Ele falou, amor, tô contigo. Então, sempre também ele me apoiou muito. Uhum. E aí a gente começou esse rebuliço, e aí a gente tirou a sala da minha casa e ali a gente fez minha primeira salinha. Meu primeiro lugar de atendimento foi na casa que eu morava e eu pagava aluguel nessa casa, não era minha. Mas a gente tirou a sala da nossa casa e ali o Jackson montou. Eu lembro que na época eu tenho até fotos dele montando o gesso, ele que colocou o gesso, ele colocou o piso laminado, ele que pintou, ele que fez a divisória, ele que E fez o ele sempre móvel, foi de ele fazer sempre tudo. foi engenhoso, que eu falo que ele é MacGyver, né? Uhum. E ele sempre foi muito esforçado, o Jackson é uma pessoa que serve, né? Ele ama servir. Então, ele fala que ele casou comigo pra me servir. E pra me fazer feliz, claro, mas ele é muito servo. Então, desde o momento que eu falei, ele já não mediu esforços pra isso. Ele trabalhava durante o dia todo, chegava no final do dia, ficava até madrugada pesquisando no YouTube, porque na época a gente estava muito apertada financeiramente. A gente tinha dívidas da empresa que tinha ficado, então realmente a gente não tinha condições de fazer algo. Mas a gente busca, né? Dá um É. jeito. E aí foi o que ele fez. A gente só tinha um dinheiro para comprar o material. E quem quer fazer, né? Que é a parte cara é a mão de Aham. obra. Então ele fez e ficou realmente do jeitinho que eu quis. Eu lembro que eu fiz uma inauguraçãozinha da minha salinha, ficou maravilhosa. Na época era aquarela e esmalteria, porque era Uhum. só de unha e sobrancelha. Nesse meio tempo eu fui, deu super certo ali, eu parei de ir nas casas, mas as clientes voltavam para vir fazer comigo. Eu comecei a pegar a cliente da redondeza ali do bairro que eu morava. E eu comecei a ter muita cliente, e todas começavam a pedir: você faz depilação, você faz cabelo, e elas queriam que a gente faz Fazer tudo, tudo. né? Aham.
E aí eu fui indo na onda, né? Não, eu vou dar um jeito, vou fazer. E aí eu comecei a fazer curso de um pouco de tudo, assim. Então eu fazia unha, sobrancelha, maquiagem, cabelo, depilação. E eu gostava de um pouco de tudo. Mas realmente o que eu me encaixei, assim, que eu já sempre amei foi sobrancelha. Eu me apaixonei por fazer sobrancelha. E a professora na época, né, que me ensinou, falou que eu levava jeito e tal, que eu peguei super bem. E aquilo, acho que também me deu um gás, assim, pra me esforçar mais. E chegou um momento em que as clientes que eram já fixas ali de design com rena começaram a me pedir a micro. Uhum. Ah, você não faz micro? Como eu sempre tive muita sobrancelha, não é algo que eu tinha necessidade, né? E eu lembro de quando falava micro, era da definitiva, das Aham. senhorinhas lá, que ficava azul, esverdeada, que era aquelas tatuagens mesmo de antigamente. E aí foi bem quando deu o boom, na verdade, ali 2015, da Fio a Fio, né? Que Aham. começou a ter o boom da Fio a Fio. E aí elas começavam, eu vi que tá na moda agora essa Fio a Fio, e eu fui atrás. Então, sempre as minhas clientes me impulsionaram, você viu, Aham. né? Que É elas me verdade. impulsionaram a fazer sobrancelha e agora me impulsionando a fazer micro. Então, assim, eu sempre tive essa conexão muito forte com as clientes, de se tornarem amigas mesmo, de ter esse vínculo, clientes que são, eu tenho clientes que são lá da época de unha que vão até hoje comigo, sabe? Clientes fiéis. Então, criar essa fidelidade das clientes também é muito importante, né? Verdade. E aí, então, eu comecei a buscar curso de micropigmentação para fazer a tal da micropigmentação. E comecei a ver que eram muito caros em comparação com o curso de Aham. depilação, com o curso de cabelo. E não tinha muito na nossa região ainda, né? Era tudo Verdade. São Paulo, Rio, e naquele momento era inviável para mim. E aí eu lembro que deu quase um ano, assim, nessa busca, encontrando ali, eu encontrei um que era mais ou menos assim que eu poderia pagar. Era de uma profissional que estava assim com um nome legal no mercado. O trabalho dela era legal, mas apesar que eu não conhecia muito da área, Muito. então também não pesquisava, mas era algo que ficou viável para mim. Ela iria dar o curso para mim ali na minha clínica mesmo, né, na minha Uhum. salinha, um curso VIP só para uma aluna, num valor que eu poderia pagar. Só que aí eu achava que eu poderia pagar, né? Mas na minha mente, né? Aham. Não, vou conseguir. Mas o valor que entrava ainda dos meus atendimentos era para suprir ali as necessidades dos filhos, da casa, já que eu pagava o aluguel, então a gente tinha uma demanda grande. E aí, além de que não é só fazer o curso, faz o curso e comprar o material. Então, eu já tinha vindo de alguns cursos que eu tinha feito ali dessas outras áreas. E aí, quando eu fui pedir falar com o Jackson, ele já tava tipo assim: Meu, chega de curso. Tu já fez curso de tudo que pudesse, né? Ele falou: Agora não tem condições. E eu fiquei, acho que uns 6 meses para convencer ele a me ajudar, porque eu precisava dos cheques para pagar o curso. Era a única forma que a gente tinha de parcelar ali no cheque. Na época, não tinha como pagar à vista. E eu sempre fiz tudo debaixo da bênção dele, né? Eu nunca fiz, não, eu vou fazer e você Beleza. que se. Não, sempre Aham. foi em acordo. E aí ele não tinha esse acordo comigo ainda da micro. E aí eu lembro que a gente às vezes saía com alguns amigos, eu falava, vai, fala pra ele, me ajuda, pra ele deixar eu fazer esse curso. Eu lembro que foi algo assim, realmente, gente, que foi uma gestação ali que eu fiquei gerando o desejo de fazer esse curso, porque eu senti muito forte de que era algo que poderia ser muito bom para minha vida e eu não estava errada, né? Deus já tinha plantado ali a sementinha no meu coração. Até que eu consegui convencer ele, disse, pelo amor de Deus, faz que eu não aguento mais você me pedindo para Sim. fazer esse curso. Eu sempre fui muito insistente, até hoje eu sou insistente naquilo que eu quero. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, mas eu acho que para nós que somos empreendedoras, isso é bom, porque senão a gente desiste muito fácil. Se você não é uma pessoa persistente, uma pessoa que insiste, você vai desistir muito fácil e vai ter muita barreira, vai ter muitos nãos, assim como eu ouvi muitos nãos do Jackson naquele momento para fazer o curso, mas se eu não tivesse insistido, eu teria desistido e eu não teria feito. E aí ele deixou, eu fiz o curso e aí minha vida mudou. Na verdade, né? Não foi claro no dia que eu fiz o curso, mas eu fiz o curso, gostei, achei bem interessante. A professora também achou que eu levava jeito e eu já saí do curso, fui comprar material e começar a atender modelo, né? Cliente, amiga ali, que sem cobrar nada, fiz muita cliente sem cobrar R$ 1 para poder treinar, porque não tem como a gente aprender algo se a gente não treinar. Tudo é treinável, né? Precisa praticar. Então eu pratiquei muito e fiquei ali uns 2, 3 meses, já comecei a atender uma ou outra cliente e comecei a ver que financeiramente era melhor também, né? Entrava um retorno melhor e eu simplesmente me apaixonei. Porque as pessoas falam assim, mas você tem que fazer o que ama. Ótimo fazer o que ama, mas quando você faz algo que você gosta e dá um retorno financeiro bom, aí Amei. você começa a amar aquilo mesmo. Então eu comecei a me apaixonar por aquilo e buscar. Então eu lembro que eu tinha 2 filhos pequenos, tinha um esposo, tinha casa, então eu
trabalhava em alguns horários, cuidava da casa, cuidava dos filhos, e eu só tinha a noite para estudar. Então eu estudava de madrugada, eu treinava de madrugada na pele sintética, aquela coisa toda, ficava pesquisando profissionais para me inspirar, enfim, e o Jackson falava que eu respirava micropigmentação no começo. E foi por isso eu acho que deu muito certo, assim, porque a gente precisa se dedicar. Tem momentos da vida em que você vai ter que focar totalmente no trabalho, e daqui a pouco você consegue desacelerar e focar mais na família. Hoje eu vejo esse equilíbrio. Eu estava em um momento, às vezes, que eu tava. Minhas crises, né? Todo mundo passa. Todo mundo. Nossa, mas eu tô trabalhando demais, tô deixando minha casa de lado, tô só cuidando da casa, tô deixando o trabalho de lado. Então a gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. E é na vida que a gente vai encontrando. Não adianta a gente se culpar e ficar tentando entender ali a fórmula certa. Não existe, né, segredo. E aí foi assim que eu entrei para o mundo da micropigmentação e tô aqui até hoje. E como é que foi o teu boom de realmente ficar conhecida na micropigmentação? O que tu acha que foi a virada de chave, o start para te se tornar referência, não só ali na cidade, não só com as tuas clientes, mas a nível Brasil, a nível de ter procura para ministrar curso, entrar na área de cursos? O que tu acha que foi o boom? É porque hoje a gente vê, quem vê de fora vê superficialmente, né? Conheci a Amanda a partir disso. Isso. Mas teve uma história, gente, né? Teve todo um bastidor para chegar. Mas o que tu acha que foi a virada de chave efetiva para ti? Olha, eu posso dizer que foi o campeonato que eu ganhei lá do Alain Spadoni em 2019. Ali foi porque eu comecei em 2015, então, né, a micropigmentação, aí comecei a atender, na minha região já era muito conhecida, porque começou e sempre a minha maior forma de conseguir cliente foi indicação. Então, eu atendia muito bem aquela cliente, fazia um procedimento. Então, eu já tinha muita cliente na minha região, mas eu não era conhecida, assim, né, fora, para curso. E Facebook e Instagram também, divulgando sempre. Sempre, Facebook, quando depois foi pro Instagram sempre. Mas Facebook, todo dia eu fazia uma postagem. Antes e depois, postava uma dica, sempre. Não aparecia ainda, né? Porque não tinha essa moda. Mas sempre. Mas aí em 2019, então, quando eu já tinha participado de campeonatos anteriores, eu comecei a participar de campeonato em 2017. Não ganhei, participei de outros, não ganhei. E aquilo só foi me dando gás, porque eu queria ganhar. Eu falei pra vocês já, que eu sou insistente. Então, quando eu boto uma coisa na minha cabeça, eu vou até o fim pra conseguir. A não ser que Deus me pare e diga, não vai, porque não é mais pra você. Mas até isso não aconteceu, então eu fui focando eu queria ganhar um campeonato, queria me desafiar. E os campeonatos, eles me fizeram ser cada vez melhor, porque eu treinava para os campeonatos. Então, mesmo que eu não ganhava o campeonato em si, eu ganhava experiência, eu ganhava, né, ali clientes por ter o trabalho cada vez melhor. E aí eu ganhei esse campeonato em 2019, né, do Alain Spadoni, e ali foi realmente que deu o boom, porque era um congresso que tinha mais de 2.000 mulheres, e o meu nome foi anunciado lá no palco, eu falei, então dá aquele boom, todo mundo já vai pro Instagram, Amanda Brandel. O que a mulherada faz? Deixa eu ver como é que é o trabalho dela. E aí, ali foi assim, meu Instagram bombou já naquele momento, assim, muitas mensagens. Eu lembro que eu recebi já no mesmo dia mensagens de empresas querendo fazer parceria comigo, da área. Então, ali foi totalmente a virada de chave para minha vida, assim, do boom da minha profissão. E antigamente mesmo, hoje a gente vê que os campeonatos, eles estão sendo deixados um pouquinho de lado, né? Mas antigamente era, meu Deus, um campeonato era um sonho de todas as profissionais. Nessa época ali era muito forte. Mas o importante, até, meninas, vocês verem que nem a Amanda citou aqui, é que ela participou de vários para conseguir ganhar um. Às vezes a gente vai ali e ganha, não é para mim, não dá certo, vou desistir. Não, é vários, e cada um vai te desafiando e te moldando para te chegar no momento certo e ganhar. Com certeza. Né? Eu lembro que, assim, até antes disso, de ganhar esse campeonato, mas eu sempre fiz muitos cursos. Depois ali do primeiro, passou uns 6 meses, eu já fiz outro. Depois passava mais 3 meses, eu ia em algum. E comecei a viver o mundo dos congressos também, que foi quando começou. Eu lembro que eu vi no primeiro Expressive aqui em Floripa, da Vânia Machado, que foi o primeiro campeonato que eu participei e o primeiro congresso que eu participei. Só que eu sempre postava foto, que eu tava aqui, que eu tava fazendo algum curso, E isso já para as clientes gerava total autoridade. Total. Ela dizia, nossa, eu vejo que você tá sempre se especializando, eu vejo que você tá sempre aprendendo. Então, isso me deu mais segurança de fazer a micro com você. Então, às vezes você tá aí, não tenho cliente, não sei o que eu faço. Você tá se especializando, você tá buscando agregar conhecimento, porque a cliente, ela hoje não é mais boba, né? Não. Tem Instagram, tem rede social, tá aí. E aí ela vê a sua concorrente lá da esquina, indo para vários cursos, se especializando, aprendendo.
buscando novidade e você aí parada, Uhum. é óbvio que ela vai escolher quem tá se especializando, porque isso gera autoridade, realmente dá autoridade, porque cada congresso que eu ia, eu aprendi algo novo, eu trazia uma novidade, algo agregava na minha vida. Cada curso, por mais que fosse só que eu aprendi só a fazer uma foto melhor naquele curso, Aham. porque realmente existe curso que às vezes a gente faz e Uhum. não supre toda a nossa expectativa. Sim. Mas algo você vai aprender de novo e isso vai gerar para você, vai agregar valor, né, na sua Uhum. profissão. Mas realmente os campeonatos eu vejo que eles têm, hoje acaba que banalizou Aham, muito, muito. porque qualquer lugar tem e virou essa coisa muito, tipo, teve também muita a época que falavam que tinha chincho, né, É. que era combinado. Então, assim, é complicado, mas eu lembro que nesse do Alan, eu lembro que às vezes até o pessoal fala muito dele, né, marqueteiro e tal, Aham. mas o Alan me ensinou muito sobre marketing. Uhum, E também. ele dava Também. aulas de graça de live, Aham, entendeu? Eu nunca muito. paguei. Eu lembro que eu fiz um curso com ele que eu paguei, o resto eu ganhei, porque daí eu já tava lá na equipe dele, enfim. Mas eu aprendi muito com ele só nas lives. E como é Então, que era? Aí tu podia participar, além, quando ganha o campeonato, aí ganha lá, ganha o então, troféu. nesse campeonato dele, o prêmio para o primeiro lugar era 12 mil reais. Era, na verdade, era uma viagem para Cancún com Aham, acompanhante. Ou o valor em dinheiro. aham. Como na época eu estava transicionando de clínica, de Uhum, mudando de sala, assim, eu preferi pegar o valor em dinheiro uhum. e injetei lá no meu negócio. Então, Aham, sempre a gente está investindo. sempre. Eu deixei de viajar, de conhecer Cancún, ainda Aham, vou para lá. Mas foi um prêmio bom, né, aham, para mim naquele momento, fora todo o reconhecimento, como eu aham, falei, né? Ali daí eu já tive parcerias com empresas, com marcas que me chamaram. Aí eu comecei a dar cursos, muito curso. Aí foi que uhum, deu bom. Eu já estava dando uhum, curso VIP para uma aluna, duas que na uhum. verdade, eu comecei a dar cursos porque elas pediam. Não foi algo Aham, também que, então, que... foi tudo meio que acontecendo, assim, na Aham, minha vida profissional. E aí, só que daí bombou os cursos. Eu comecei a ter turma em São Paulo, no Rio, aí fechei atendimento no Rio, numa clínica me chamou para atender lá. Eu ia a aham. cada 45 dias atender lá. Então, tudo isso agregou demais na minha profissão, né? Foi em abril de 2019 que eu ganhei o Olha só. campeonato. E olha que é difícil um campeonato que pague em dinheiro, né, mano? Geralmente, ah, não, ganha o troféu ali, o reconhecimento É, e e deu. hoje tá muito isso, né? Ah, Hum. você ganha um troféu, reconhecimento lá no palco, tudo Aham, certo. aham. É bom, ok, é legal também, só que daí acabou banalizando e hoje eu vejo que quem ganha o campeonato acaba que não tem tanta relevância Relevância. mais quanto naquela época, né? Verdade. Então, não sei o que que aí o mundo da micropigmentação agora vai ter que É que o movimentar que para que eu vejo mudar, que mudou muito, sei lá, de talvez uns 3 anos. Eu acho que o pós-pandemia. Eu acho que né? o pós-pandemia. Antes da pandemia era muito isso. Congresso. É. Tipo, Uhum, ah, não, se não participar de um congresso, era congresso. Então, isso que a gente não tinha muito acesso à informação, e as informações a gente conseguia dentro de um dentro. congresso, né? Uhum, E hoje o que eu vejo, dentro de um congresso, muitas vezes se o congresso não é focado, é informação muito dispersa, não dá para te absorver muito, né? uhum, Então, eu via que era congresso, campeonato, né? uhum. E essa coisa de ter o palestrante internacional, de ter. Era É. essas coisas assim, ter certificado internacional, era muito Uhum, isso. Então a gente moldava muito por isso. Ah, e uma coisa muito importante que também pegou, era muito forte no pré-pandemia, né? Era tu ser patrocinado por alguma marca. Eu uhum, acho que o sonho de todo profissional era aham, vencer um campeonato, estar uhum. presente em congressos, ter certificado internacional e ser patrocinado por alguma marca, Exatamente. né? Uhum. Além de ter o dermógrafo Ferrari. Ter. Eu até, eu quero ter o melhor dermógrafo. Era A isso o gente sonho. queria ter o melhor dermógrafo, a gente queria ter, né, patrocínio daquela marca, e isso foi o que Aham. o campeonato me proporcionou, Uhum. né? Eu consegui ter marcas ali que vieram atrás de mim, algo que eu sempre almejei, mas eu nunca fui atrás e elas vieram, então o campeonato trouxe isso, assim, Uhum. essa autoridade. Eu vejo também. O que eu vejo, percebo hoje nos congressos, né? Antes, quando eu ia como congressista, Aham. né, para aprender, para buscar, era mais uma coisa científica, era Uhum. mais que você ia realmente para aprender. As palestras eram quase uma aula, era um conteúdo que Uhum. agregava valor mesmo. Hoje eu vejo que virou um pouco desfile de moda, Uhum. para ver quem vai com a melhor bolsa, quem vai com o melhor sapato. Aí acaba que aí tá lá uma micropigmentadora nova que tá começando. Aí ela vê as mulherada tudo de Gucci, de Dior e disso. E aí ela começa a se perder nesse mundo. Eu comecei a ver muito isso. Muito. Né? Profissionais que estavam iniciando ali, conseguindo seu dinheiro, em vez de investir no negócio, ia lá comprar uma bolsa caríssima para estar no evento que ia gerar aquela conexão e acaba, eu vejo muitos profissionais se perderam nesse Uhum. meio, Demais. né?
Então eu vejo que os congressos eles se banalizaram um pouco, virou muito essa coisa de ter uma festa Porque não tinha depois. isso antes, Não não tinha. A tinha. gente ia lá pra aprender Não mesmo. tinha, tu Não ia lá tinha. pra aprender, não tinha festa depois, não tinha É, não sei o quê. Aí agora, depois do congresso, tem um... Não que não seja legal, legal. entende? Mas eu acho que perdeu o foco. Porque hoje, se Aham, você olha um médico, ele vai num congresso de medicina. O que que aham. tem no congresso? É, É estudo científico, é super. artigo, é não sei o quê. E isso na nossa área perdeu. Aham, Começou certo, mas no meio do caminho se perdeu. Eu conversando com uma médica cliente minha, um dia a gente estava falando sobre congresso, enfim, ela falou, Amanda, quanto é mais ou menos, né, esses congressos que você aham. participa? E eu falei a média de valores, ela ficou chocada, ela falou, nossa, os de médicos são muito mais baratos. Nossa, tudo bem. Por quê? Porque o nosso virou glamour, virou Aham, essa coisa glamourizada. Claro, estética, beleza, autocuidado é legal, mas virou muito uma coisa fora da uhum. realidade de muitas, É. E outra né? coisa também, Amanda, é que assim, ó, antes a gente tinha, sei lá, dava pra contar na palma das mãos, ali nos dedos das mãos, quantos congressos a gente tinha no Brasil. Hoje, meu Deus, Cada esquina tem um. cada esquina tem um. Então, tipo assim, tu fica até Tu fica até perdida, quem tá perdido. iniciando fica perdido. Então, eu vejo que assim, ó, foi invertido muitos valores e hoje Uhum, também não é já mais tão valorizado. Acho que, tipo assim, o povo cansou, sabe? uhum. Então, acho que as estratégias mudaram no Saturou. mercado, né? É, No pós-pandemia veio muito digital, muito. Só que forte. também aí agora o povo cansou muito das estratégias digital, que é aquele negócio de live, de ser maçante, de querer Uhum. vender tudo, de aquelas estratégias de lançamento, tudo isso tá Tu começa a parando. assistir uma live, tu já sabe que no final vão te vender algo. Vão, Se não te aham. interessa, tu já nem assiste, É, né? aham. Então eu vejo isso, que também acaba que a pandemia trouxe muito conteúdo de valor ali Aham. gratuitamente pelas lives, pelo Instagram, foi ótimo para quem estava Muito. começando, conseguiu agregar, quem soube aproveitar esse momento hoje, né, conseguiu desfrutar, adquiriram muitos cursos online e tudo, só que agora mudou, né? A Uhum. gente precisa entender que também É, já saturou essa já foi. parte do online, agora as pessoas já estão voltando a querer se conectar, a estar presente, a viver uma experiência de fato Uhum. fisicamente ali. E eu acho que é isso. Agora a gente vai ter que se remodelar, né? A parte dos congressos também. Vamos Aham. ter que ver como que vai ficar E vai essa ficar. nova era, Uhum. né? E assim, como Amanda, eu também já tive presente em muito congresso, como congressista, a Amanda também como palestrante ou como Uhum. palestrante. E tem muita coisa que a gente sabe que no meio é muito mais promessas, né, e ilusão de tu pisar em um palco do que realmente de fato vai Uhum. trazer de transformação na tua É. vida como profissional ou de outros. Então, hoje eu vejo que é muito isso. Hoje acontece, não é mais aquele profissional um querendo ajudar o outro, mas às vezes é querendo uma disputa maior por roupa, por Isso. estágio que tá, né? Então, hoje o Uhum. que que eu percebo? Até às vezes de marca querer patrocinar. As próprias meninas que são patrocinadas das marcas, em vez de estar unido, lutando pela marca, estão ali as masters se alfinetando, sabe? Uhum. Então isso é muito chato. E eu vejo que hoje as marcas até estão tendo o cuidado na seleção, que já não selecionam como selecionavam antigamente, porque hoje elas próprias podem trabalhar com as influencers digitais ali, né? Usando Uhum. as masters como influenciadoras digitais, em vez de estar ali pagando para estar em congresso, pagando, tem despesa e tudo mais para dar aquela briga toda no final, né? Verdade. E hoje o que que eu sinto de estratégia, que eu acho que mudou ali na micro, é de tu lutar pela tua própria marca, tu te posicionar como marca individualmente Uhum. e tá o quê? Preocupada com o teu cliente, não com o mercado, sabe? Com o teu Uhum. cliente, com o teu aluno, o que que tu vai trazer de transformação para a vida deles, em vez de Uhum. ficar inflando o ego e querer ficar doida atrás de Isso. conquistas para não esquecer do cliente nem sabe. Eu Uhum. falo assim, eu falo muito, Amanda, às vezes vem aluna que quem tá no início, assim, não entende nada de micro, assim, ó, Pro, mas o que que é esse PMU? Muitas, né? O Aham. que que é esse PMU? Não, PMU aí é a abreviação de Permanente Makeup, né? Ou o PMU artista da maquiagem permanente. Então, em vez de falar que você é uma micropigmentadora, você é uma artista da maquiagem permanente. Ai, que legal, e eu tenho que fazer um curso disso? Não, tu já é uma artista da maquiagem permanente, eu falo. Então, se tu quiser botar lá o teu nome e o PMU, tu põe. Uhum. Mas pensa a tua mãe, se hoje ela for procurar uma micropigmentadora lá no Instagram, no Facebook, e ela vai encontrar uma PMU lá, ela vai saber o que que é? Então eu falo assim, hoje o problema do profissional é que ele fica muito olhando porque o outro tá fazendo, querendo agradar ou o concorrente ou o mercado e não se preocupando com quem de fato vai colocar o dinheiro ali no bolso dele, É que é o verdade. cliente, né? Ou o aluno, né? Exatamente. Então, acho que hoje é olhar de uma outra forma, já não é mais a forma de campeonato e ganhar concurso, Uhum. nananana, que às vezes, Uhum. né? E também não é tanto a forma de ficar entregando tudo, tudo, tudo no digital. Hoje a gente tá vindo muito por essa experiência do cliente, Uhum, exatamente. né? E eu vejo que a gente tem que olhar assim, não é porque deu certo pra mim no campeonato que vai dar certo talvez pra você, ou porque deu certo pra Bruna seguir uma estratégia, vai dar certo pra mim. Então a gente tem que parar um pouco de se comparar que
essa questão de Instagram vem muito forte isso, essa comparação, essa busca por ser igual ao outro e às vezes esquecer da sua própria essência, daquilo que você acha que é interessante para o seu negócio. É o que a Bruna falou, é se voltar para dentro, né, olhar para dentro da tua empresa para ver o que que precisa melhorar ali, por que que você não está tendo cliente, por que que você não está tendo aluno, o que que está acontecendo, por que que você está talvez aí frustrado, o que que aconteceu no meio do caminho que você se perdeu? Que eu vejo que foi isso que aconteceu no mundo da micro ali. Muitos se perderam no meio do caminho por conta de toda essa bagunça. E eu vejo que hoje a gente tem acesso à informação muito fácil, só que é uma informação rasa e nada muito profundo. Então a gente sabe de tudo muito, assim, sabe muita coisa, mas tudo muito raso. Não tem profundidade em nada. Então comece a ser mais profunda naquilo que você quer investir, né? A Bruna falou sobre a experiência do cliente. Invista nisso, né? Se aprofunde o que é a experiência do cliente, o que eu posso gerar e agregar valor no meu serviço, ao invés de, né? Hoje talvez a cliente não vai olhar tanto mais essa questão de congresso como era na minha época, né? Eu dei a experiência do que eu vivi, foi legal, foi ótimo, foi maravilhoso. Até hoje tenho certificados em minhas paredes, elas olham e dizem, nossa, olha tanto de curso. Isso, claro, gera valor, você precisa se especializar. Mas hoje a gente tá numa outra fase. E assim como vocês, eu e a Bruna, a gente também tem que estar o tempo todo, né, Bruna? Tempo. Se mudando o mercado, vendo como é que é, pra onde que a gente vai seguir agora, a gente não pode sempre seguir a mesma estratégia, né? Deu certo naquele tempo, pra mim, campeonato. Hoje já não é algo que eu busco, que eu viso buscar, mas naquele momento foi importante pra mim. Então, a gente tá numa nova era, eu vejo que tem muita micropigmentadora nova, né, de 2 anos, 1 ano, que começou ali na E pandemia. muita gente boa, né? Muita gente boa, com 2 anos que tem um trabalho impecável. Isso é muito bom. Eu falo, né, que quem tá aprendendo hoje já vem com tudo mastigado. Lá atrás, a gente, ainda a Bruna mais tempo que eu acho que tu iniciou antes, né? Mas hoje é muito mais fácil, então é só você querer, né? Mas a gente tem que olhar pra dentro, parar de olhar um pouquinho pra grama do vizinho, que sempre é mais verde, né? Olhar pra dentro, arrumar tudo dentro. Eu até falei esses dias, fui num congresso para palestrar, e daí teve uma palestra de um outro profissional, mais dessa parte de coaching e tudo. E aí ele disse, né? Olha pra dentro do teu guarda-roupa. Como que tá? Tá muito bagunçado? Provavelmente, se teu guarda-roupa tá muito bagunçado, a tua vida também tá toda bagunçada. Né? E é forte isso. Guria, e um dia agora tu me fez lembrar. Uma vez eu tava na terapia, né? Aí eu falei, vou fazer terapia pra ver que esse paranauê de terapia que todo mundo faz, vou me E queria continuar, né? E no fim fiz, sei lá, 1, 2 meses e desisti, mas eu quero voltar. E aí eu falando pra ela, não, porque eu tenho uma raiva de coisa bagunçada. E eu tava estressada, não sei com quem que eu briguei, se foi com o Léo, se foi com alguém aqui da equipe. Que eu falei, tô com uma raiva porque eu odeio coisa bagunçada. Eu odeio coisa bagunçada. Na minha vista tem que estar tudo muito alinhado. Só que eu vou te confessar, eu falei pra ela, quando eu começo, tu ir lá em casa e começar a abrir minhas gavetas, meus armários, ou até aqui nas minhas coisas, eu, tipo, a minha sala, se tu vai abrir minhas gavetinhas, tu vai se espantar. Ué, a Bruna é tão organizada, toda impecável, mas dentro uma bagunça. Ela assim, Bruna, e assim é você, né? Tu tá sempre lá com um sorrisão, sempre felizona, agradando os outros, bem arrumada, mas por dentro tu tá com toda uma confusão, começa a reparar, e é verdade. Ah, cara, agora eu tô com a mania, não, arruma tudo por dentro também, porque falei, o guarda-roupa foi uma coisa que eu não quero mais desarrumada. E eu era mó bagunceira de guarda-roupa, odeio a hora arrumar que ele guarda-roupa. falou isso, aquilo falou. Daí eu lembrei, eu pensei, agora deixa eu olhar como tá meu guarda-roupa, tá tudo organizadinho. Eu falo, olha, é outra vida, é outro. Porque meu guarda-roupa sempre foi bagunçado. O meu também, Desde novinha. Depois que eu casei, eu lembro que eu já falava, meu Deus, o guarda-roupa tá sempre. Gente, eu dobrava num dia, no outro dia ele tava caótico. E se eu parar pra pensar, minha vida também teve assim por muito tempo, né? Igual a Bruna falou, por fora sempre linda, impecável, trabalhando, a gente tem que estar lá sorrindo pra cliente, mas ninguém sabe o que passa por dentro, né? E nunca vai estar 100% perfeito. A gente tá em evolução, em construção o tempo todo. Mas eu acho que hoje a gente vive esse momento de parar um pouco, desacelerar, né? Parar de querer olhar muito pra fora, porque tá dando certo pra um, vai dar pra você. Começa a olhar mais pra dentro. E que comece pelo teu guarda-roupa, né? É verdade. Que comece pelo teu guarda-roupa, vai lá, E arruma parece teu uma coisa guarda-roupa. boba, mas muda tudo. Muda tá? tudo. E uma coisa que eu vejo também, assim, ai, gente, eu acho que hoje isso tá sendo tão falado que parou um pouquinho, assim, as pessoas estão refletindo mais. Mas parar disso, de realmente se basear no sucesso do outro. E, cara, e quantas pessoas, assim, ó, eu falo isso por experiência de congresso também, que eu ficava admirando aquele profissional e achava, meu, esse profissional arrasa, não tem vergonha, não tem problema, tá no auge. Quando eu fui a conhecer e a pessoa se abria comigo, eu falei, cara, ela tem problema também que nem eu, ela tem as mesmas inseguranças. E lá eu achava, não. Como muitas pessoas veio pra mim, Bru,
tu é muito paciente, né? Isso tem uma coisa que eu não sou, é paciente. E um monte de gente fica, Bruno, mas como tu é paciente? Eu, É bem tu não teve a essa. oportunidade de me conhecer mais profundamente. Então, né? Que engraçado, né? É A verdade. gente conhece bem o superficial da pessoa, Uhum. E a gente acha né? que a vida é toda assim, né? Que a É. pessoa é. As clientes às vezes falam, nossa, tu é muito calma, né, Amanda? Tu é muito tranquila. Eu falei, vai lá perguntar pros meus filhos se eu sou calma e tranquila. Não sou, mas é óbvio que no meu A gente ambiente de se molda pro trabalho, que, ambiente. né, a gente precisa estar. Mas nem sempre é assim, nem todo tempo a gente vai estar plena, sorrindo, né? Não Então a é. gente tem que entender que o Instagram é pra isso, é pra mostrar a parte boa, é pra mostrar você arrumada. Ninguém vai se mostrar lá descabelada. Não. Tá certo, é isso, só que isso não pode influenciar na nossa vida cotidiana, de achar que o outro tá sempre bem, e a gente tem dia de altos e baixos. Eu até gosto de seguir algumas profissionais que são mais vulneráveis, que às vezes Aham, mostram a é. realidade. Porque aí conecta mais, vocês, nossa, realmente, né? Olha, até ela tá ali, às Tá vezes, ali. num dia mal e tal, e você e tem os mesmos desafios, as mesmas dificuldades, e aí você se coloca nisso, igual a Bruna falou, né? Às vezes é bom a gente conversar com É. profissionais que são melhores que a gente, às vezes, estão um patamar acima, para você entender que esse profissional também passa por dores, por problemas e que não é tudo mil maravilhas. E aí você dá o, ai, ufa, né? Não sou só eu. Porque às vezes a gente pensa, meu Deus, será que é só comigo que acontecem essas coisas, né? Será que é Meu, só lá na minha sim. empresa que. Não, gente, tá Não, e tudo eu nunca me certo. esqueço de um episódio que eu fui palestrar no Beauty Fair. E aí a minha palestra era o James depois de mim. Não, Uhum. era o James antes de mim. O James antes de mim. Aí eu falei, tô ferrada, né? Porque o James é o James, e aí a pessoa vai vir e ficar na palestra dele, não vai ficar na minha. Só que nisso o James se atrasou, e aí quando eu vi que o cara falou, o James vai atrasar. Aí eu pensei, Vou antes. espertona. Eu falei, põe eu antes. Eu falei, o povo vai esperar, o James vai vir minha palestra. Aham. Tá. Só que quando eu olhei pro relógio, tipo assim, faltava 20 minutos pra palestra. Eu, ai, comecei a tremer, comecei a passar mal, porque, ai, meu Deus do céu, a palestra. E aquilo começou a me dar um desespero, um desespero, um desespero. O cara tá. Do nada eu vejo o James. Eu, ai, meu Deus, ele chegou, tal, ele assim, aí ele falou, Bruninha, você vai antes de mim, então, vai no meu lugar? Eu disse, não, mas se tu quiser ir, pode ir. Ele disse, não, até prefiro, então, ir antes. Aí ele pro cara da mesa ali, tá ali meus slides, as coisinhas. Aí o cara, não, tu não mandou ele? Não, mas não mandei ele? Não. Ah, então eu vou lá no carro. E o cara, não vai dar tempo, queria pegar o pendrive no carro. Falei, dá tempo? Nisso, o cara. Então agora é ela, Bruna Fugazzi. Eu, James, cara, eu tô muito mal. Aí, enquanto ficava passando meu vídeo, cara, eu tô muito mal, que não sei o quê. Tô com medo, eu tô gaguejando. Ele, abre a boca. Foi lá e botou um Rivotril. Aí eu disse, não, mas isso aqui é o quê? O Rivotril. Ele, confia no doutor. Aí eu falei, não, mas eu nunca tomei isso. Não. Não. Aí depois eu conversando com Cara ele, dele, ele, gente. aham. É a cara dele. Aí eu peguei e falei, ai, James, mas assim, tu fica nervoso pras palestras, assim. Quê? Cagava nas calças, direto. E até hoje eu tomo Rivotril. Ele falou, até hoje eu tomo um Rivotrilzinho ali antes. Ai, Ele é bem assim, figura. aquele Ele é jeito uma dele. figura. Aham. E o cara, o James, É. pra mim, é Aham. Que a porra. gente olha Olha a lá e, presença de nossa, olha palco, lá. de tudo. E ele Só também a fica base do nervoso. negócio. E ele me ajuda. Depois daquilo, eu, James, agora toda palestra, ó, o Rivotrilzinho ali. Aham. E eu É, falei, é alguém gente. que olhava, olha a desenvoltura, olha tudo, e Uhum. tudo que, sabe? Sim. Então, todo mundo tem os seus medos, tem É. os seus desafios, né? A gente passa por isso. E que nem a Amanda falou, tem muita gente nova que encontra os desafios de ser novo no mercado, mas não é porque a gente está há mais tempo que a gente não tem que criar um Uhum. reposicionamento, porque Uhum. senão a gente é Fica pra descartada, fica trás. para trás, né? Uhum. Então a gente tem que estar Eu acho que atento é a isso. mais desafiador para nós que estamos há muito Uhum. tempo, que acaba às vezes se acomodando com aquela É, técnica, com aquele jeito, com aquela forma de fazer. E se você não tem uma mente aberta para vir, deixar o novo entrar, você acaba ficando para trás. Como eu muito. vejo que muitos profissionais Muitos que eram profissionais. referência na minha época, quando eu Aham, comecei, hoje não se ouve mais falar, uma ou aham. outra que É. permaneceram, né? E eu olho às vezes e fico, meu Deus, gente, como é que parou nisso? Né? Aham. Às vezes não se atentou a uma estratégia digital, Isso. numa evolução de técnica. Então, às vezes é muito mais desafiador pra gente, que já não é uma Uhum. novidade no mercado, Uhum. né? Se De tá, manter e tá ali. e não se acomodar e tá ali. E nunca acaba. Eu falo assim, ah, não, vai lá, grava o curso online que agora tu só vai ganhar dinheiro e nem vai Uhum. se preocupar. Que nada, daqui a um ano tu Nunca. tem que regravar Tem que ele. regravar. Que ele já não tá Já mesmo. ficou para trás. Uhum. Porque essa área da estética, eu vejo que ela é o tempo todo, né? Tempo todo. É novidade, é técnica nova. E tu tem que ser. E as clientes também estão mudando, né? Aham. Veio a área, a era aí da naturalidade, daquela outra pegada de tudo. Então a gente tem que se enquadrar dentro do mercado. Eu falo hoje que, por exemplo, uma profissional de micropigmentação que não tem laser no estúdio dela, ela já tá para trás. Aham. Porque você não vai conseguir atender todas as suas clientes. Muitas hoje eu atendo, acho que
Se não mais da metade, eu tenho que fazer laser antes de fazer o novo Muitas procedimento. têm micropigmentação já. Muitas. Então a gente precisa estar antenada nesses detalhes. Ah, o laser que tá em alta, vamos botar um laser pra. Porque senão você não vende nem micro e não vende o laser. E aí você tá pra trás, porque aí a do lado tem a que Do faz. lado tem. Então a gente precisa se antenar. É tratamento de crescimento, é brow lamination, é design. Hoje já não existe, não, é só micro. É micro que tá dando certo. Não. Não. Hoje é um conjunto de coisas que. A gente fazia bem marcadinho, bem ramificado, que era mó trabalheira. Por isso que eu falo que hoje micropigmentar é mais fácil. Porque, meus, vai realizar uma trama com um monte de ramificação, com encaixe, o alinhamento, que é a coisa mais difícil de fazer. Hoje não, é fio desconectado, fio solto, fio em vários tamanhos. Usa reto, que antes a gente fizesse o fio retinho ao contrário ali, tipo, nossa. Eu falo assim, eu olhava assim, eu falei, meu Deus, porque se fosse minha aluna fazendo a modelo, a gente tava processado, né? E hoje é esse aspecto todo. E a gente vai tendo que se encaixar, né, no novo padrão, no novo. Eu falo assim que não existe um padrão, né? Eu até estava conversando essa semana com uma aluna sobre isso, porque eu vejo que hoje muitas clínicas estéticas estão nichadas. Ah, eu atendo o público tal, o estilo tal. E isso eu vejo que não foi uma coisa que eu não parei, assim, de seguir a minha linha daquilo que eu vinha, daquilo que eu acredito também. Eu acho interessante a gente ter a nossa essência, o que eu acredito, o que eu acho que dá certo, e também não ser careta ao ponto de não deixar o novo entrar, né? A gente tem que ter o equilíbrio. Mas eu também não posso só seguir modas e deixar a minha essência de lado, aquilo que eu acredito, aquilo que realmente dá certo. Então, essa é uma das estratégias que eu sigo, assim, no meu negócio, que eu vejo que eu não vou muito nas modas. Eu deixo acontecer. Por exemplo, teve aquela vez a moda do baby Ah, isso eu nunca quis Baby entrar. No Glow, Baby né? Glow eu também nunca quis entrar. Uau, que nossa! Cara, se a gente Eu fosse tenho louca, a orgulho gente já também de dizer que podia ir entrou. lá Aham. e pá, fazer o curso. Porque, e as clientes chegavam perguntando. Eu deixei aquilo rolar pelo menos um ano pra eu entender se aquilo dava resultado. E aí foi onde começou a vir os BO. E falei, filho, graças a Deus que eu não entrei. Então hoje eu sou muito assim, cautelosa. Perdão. Eu sou muito cautelosa, vejo bem a estratégia do novo produto, da nova técnica, de como é, se realmente dá certo, se é modinha, se vai perdurar. Porque nada que é modinha dura muito, né? Então, realmente tem coisas que vão passar. Claro que a gente precisa, às vezes, estar dentro e engajar ali junto naquilo ali, mas nem sempre vai perdurar. E Amanda, a gente sabe que a gente encontra desafios, que a vida ela é feita de desafios, principalmente a gente que empreende, né? Muitas pessoas começam, já vão trabalhar em um estúdio, né? Ou começam ali com parcerias, e algumas já começam abrindo o seu, querendo formar um time e tudo mais. Eu tive grandes desafios como empreendedora, como dinheiro, que eu acho que é o que todo mundo tem, de não ter um recurso para investir, de vamos lá, faz do jeito que dá, sem organização financeira nenhuma. Depois também um grande desafio que eu tive é a gestão de pessoas, que aí eu não sei a tua parte ali de lidar com pessoas, mas eu sempre tinha muita dificuldade em falar não, queria abraçar o mundo. E isso não era só com os meus colaboradores, era o mundo de abraçar de uma proposta de marca, de uma proposta às vezes de uma reunião, de uma palestra, de fechar uma parceria. Então eu tive muita dificuldade na parte do empreendedorismo de saber o que real de fato iria ser lucrativo para mim, né? E que, pô, ia fazer a diferença ali na minha carreira, como profissional, para minha empresa, para o meu aluno, que ia trazer diferença. Então, eu acabava aceitando tudo que vinha, né? E fora a falta de recurso financeiro, que é o que muitas meninas enfrentam. O que tu acha que foi desafiador para ti, assim? Tu também teve isso? Então, como eu falei, assim, que meio que foi acontecendo as coisas, eu vejo que foi fluindo, teve os desafios nesse meio do caminho, mas eu nunca fiquei parando para pensar muito, o negócio foi acontecendo. E hoje eu vejo que foi bom, assim, tipo, foi crescendo meio bagunçado, e hoje que eu cresci, eu preciso organizar a casa. Porque a gente não teve Então, aquela coisa de começar certinho, né? eu acho que talvez isso seja uma forma boa, assim, você meio que não ficar tão neurótico, porque às vezes eu vejo que elas ficam tão preocupadas nisso. Por quê? Elas se espelham na gente que já começou, que já tá ali estruturada de certa forma, e aí elas olham, nossa, mas como que eu vou fazer para ficar assim? Então fica muito nessa neuro, eu acho que vocês têm que relaxar um pouco. Até essa semana a gente teve um curso de design iniciante lá na clínica, e a aluna, assim, eu conversando com ela, e aí eu falei assim, ela falou, ai, Amanda, eu quero muito empreender e tal, o que que você me aconselha, né? Por onde eu começo? Justamente essa pergunta da Bruna. E aí eu falei, cara, se tu quer empreender, já não foca muito em trabalhar num lugar com alguém, porque talvez não vai ser o teu negócio ali, tu vai se sentir presa. Ou então, se entra para trabalhar em algum lugar, se espelha, mas já deixa muito claro que você tem esse desejo de empreender.
Então, ela saber isso, que ela quer empreender, já é algo bom, né? E Uhum. mesmo as meninas que trabalham hoje dentro de alguma clínica, elas não deixam de empreender, elas É. empreendem também. E elas precisam ter essa mentalidade, que elas não estão trabalhando para alguém, que elas estão trabalhando para elas, É. que elas ganham ali a parceria, né? A porcentagem, enfim. Então, acho que o maior desafio hoje é não se comparar, né? A não querer ter o sucesso que o outro tem já de cara, porque não vai realmente ser assim. Você vai ter que colher, você vai ter que plantar para você colher. Eu e a Bruna, a gente É. planta muito para colher, ainda tem que plantar Uhum. para colher o que a gente sonha lá na frente. Mas eu acho que é isso, assim, você parar e refletir, olhar para dentro de você e ver aquilo que você quer. Não focar em dinheiro, não focar no retorno financeiro, porque senão você não vai fazer um curso e não vai querer praticar de graça porque você tá focado no dinheiro. É. Eu já vi alunas assim que Veio só para tu ganhar fala, dinheiro. cara, olha, vai, faz assim, faz cliente, pega modelo, não cobra nada. Ai, mas nossa, eu investi no curso, Aham. vou comprar o produto, daí não vou cobrar nada. Então, tipo, tá focada total no dinheiro. Aham. Isso já não vai fluir. Então, assim, não foca nisso. A gente sabe que dinheiro é tudo, a gente precisa Uhum. do dinheiro para fazer curso, para comprar o material, mas faz com tudo, né, no lugar, com a cabeça no lugar. Procura alguém para te ajudar, tanto emocionalmente, ter o apoio emocional. Mas se você não pode sozinha, procure alguém que queira te apoiar ali financeiramente, que o retorno ele vai vir sozinho. Agora, se você focar no dinheiro, se você focar em ter sucesso, se você focar em querer ter uma empresa redondinha para depois acontecer, não vai fluir. Eu acho que o negócio é esse, é ir deixando acontecer, se esforçando, fazendo a sua parte, porque não existe milagre, não existe nada do que a gente conquistou até agora sem trabalho. É Isso, verdade. gente, não existe. Todo mundo tem que trabalhar duro, é altas horas de trabalho mesmo, é deixar abrir mão. E a Bruna falou uma coisa legal, né? Essa coisa do dizer não. É. E eu vi o filme lá do, oh Jesus, lá da Apple, do Como é que é o Steve nome? Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Isso. E ele fala uma frase, né? E acho que tem até no livro dele, que foco é dizer não. É a gente dizer não para algumas coisas para focar naquilo que a gente quer. Então, o meu conselho nesse momento para vocês que querem focar, querem começar a empreender na área da sobrancelha, da beleza, enfim, é tenha foco, não se distraia, porque hoje a internet está aí para nos distrair. Se você deixar, você fica ali uma hora rolando no Meu Deus. Instagram e deixa de treinar lá no curso que você aprendeu. Então, foca, aprenda a dizer não, que é o que a Bruna disse, diz não para algumas coisas que não conectam com aquilo que você quer naquele momento. Talvez até convites para sair com amigos, É. talvez até convites para sair com família, né? Família que eu digo Aham, parente, gente, porque família a gente precisa estar junto aham, sempre, mas a gente vai ter que dizer não para algumas coisas, né? Vai com doer em algum certeza. momento dizer não para algumas coisas, mas vai ser necessário. Então, foco é dizer não para algumas coisas para que você diga sim para aquilo que faz sentido para você, E né? outras coisas que eu vejo é que assim, ó, cuidar com as armadilhas de, tu merece isso, olha o tanto que tu Isso. faz, não, tu merece, ou no que eles Uhum. estão colocando como certo hoje, sabe? Não, normalizando coisas que não são É. normais, sabe? Uhum. Então, olhar pra dentro de si, e eu falo que existe alguns sabotadores, assim, mas eu acho que os principais sabotadores que mais atuam na nossa área, assim, profissionais da área da beleza, é o sabotador da comparação, do medo do Uhum. julgamento e da Uhum. procrastinação. Deixa pra depois, faz Isso. depois, Uhum. né? E compara o trabalho da outra com uma. Você fala assim, ó, cara, conte nos dedinhos, assim, de uma só mão, as profissionais que tu vai seguir, Uhum. sabe? Que aí tu fica ali espelhando aquela tua vida. Isso. Tu já aconteceu de tu se frustrar, assim, Amanda, de seguir Muito. alguém, ficar, comigo não acontece, comigo não Uhum. vai. E faz mal, né, pra gente. A gente fica mal. Eu lembro Muito. que, acho que foi na pandemia, ou depois de um tempo ali da pandemia, eu parei de seguir muita gente. Aham. Fiz, assim, uma limpeza em pessoas que estavam me fazendo mal. Não porque a pessoa era Não, mal, nada aham. disso, gente. Mas ver aquilo naquele momento, pra mim, tava fazendo mal. Porque eu Uhum. tava me comparando, porque eu tava dizendo, ai, mas eu também trabalho tanto e olha, eu não consigo conquistar isso que Aham. fulana conquistou, ou não consigo fazer isso que fulana fez. E aí isso vai só matando a gente. E o pior inimigo de você conseguir ter sucesso é você mesmo. É. Eu falo, não adianta, a gente quer culpar todo mundo. Eu sou uma pessoa que eu era muito vitimista. Nossa, Não puxava a autorresponsabilidade pra cima. nunca. Eu Eu era também era super assim. vitimista. Ai, por que não? Porque não deu, porque fulano. Não, porque não deu, porque ciclano. Sempre tem uma Não. desculpa em vez de reconhecer de fato o que que é tu, vamos resolver isso. Isso. Não, Uhum. né? Não, ó, é eu, gente. Se eu não fizer por mim o que só eu posso fazer, ninguém vai fazer. Por exemplo, a minha saúde. Só eu posso cuidar.
né? Claro, meu marido pode me auxiliar, me dar, né, ali ajudar, tá junto, meus filhos e tudo. Mas se eu não ir no médico, se eu não for atrás, se eu não me alimentar bem, que hoje esse é o meu desafio nesse momento. Aham. Cuidar de mim, porque às vezes eu trabalho muito, nossa, mas daí eu chego cansada, daí eu quero comer uma coisa prática, daí eu vou lá e como fast food. É, Então tudo a gente tem uma desculpa. tudo. Mas quem quer dá um jeito, né, Não. gente? Então é a gente. Então eu vejo assim que eu só tô com o meu corpo do jeito que tá, com a minha saúde do jeito que tá, porque eu quero, porque foi uma decisão minha, porque eu não sou autorresponsável. É. Então a gente precisa também ser dura com a gente. Esse negócio de, ai, não, porque você merece, porque você pode, é isso que a Bruna falou, né? Ah, não, porque você isso, esse empoderamento muito faz com que a gente ache que pode tudo, né? E não é bem E assim. aí a gente não puxa a responsabilidade pra si. Isso. E E aí sim, fica aquela coisa de criança, que é o que dizem, né? muito. Ah, eu quero isso aqui, é meu e pronto. Não, tem coisas que eu queria comer aquele chocolate, mas nesse momento eu não posso. E pode. aprender a dizer não. Uhum. Né? E tá mais uma coisa Nossa, de e aprender a assim, ó, dizer não. naquilo de ficar querendo agradar todo mundo e Nossa, ter Deus controle santo. sobre tudo, quanto que eu já, uma vez, me deparei com uma semana que eu tava ali, um curso de 12, seguido por outro curso de 12 alunas, deu 24 alunos naquela semana, começou com 4 dias de combo, Meu 2 dias de beauty lips, das 8 da manhã até sei lá que hora que terminava o curso, às Uhum. vezes ia até às 7, às vezes até às 6 direto, aí filho berrando, filho doente, filho indo pra escola, dependendo de outras pessoas para pegar filho, casa, um caos, uma bagunça, aí começa aquela bagunça vir em cima de ti. Quando chegou no sábado, no último dia, que eu fiquei ali esperando aguardar com a palestra do Léo, eu olhei pra mim e falei, cara, com quem que tá meus cílios agora? Isso. O estado que tá a minha unha, o estado que eu estou, como é que, falando em Léo, ele passou, o estado que eu estou. Eu falei, cara, Qual é o sentido, né? não, qual que é o sentido, sabe? Uhum. Então, assim, eu sei que tem momento que a gente quer pagar o Isso. preço, sabe? Tem que pagar o preço, que vai São ter, vai ter que fases. andar descabelada mesmo, vai ter momento que é Uhum. pra isso. Mas ver, pô, vou determinar fim pra esse momento, porque eu Isso. tenho que também usufruir, né, dos frutos do Exato. que eu plantei, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, sair desse vitimismo, ou ficar deixando pra Uhum. depois, se comparando, Uhum. olhando pro outro, que começa a fazer mal, e não é que o outro tá te fazendo mal, é É o que a tu gente faz, mesmo, é a né? gente mesmo. E A outra nossa coisa, mente, né, é muito. nossa inimiga. A gente às vezes até começa a pensar coisas que. Esse negócio, por exemplo, do que os outros estão pensando, é a nossa mente que tá pensando Aham, aquilo. que aí é o medo do Ah, mas julgamento. isso, mas o fulano vai pensar isso. Cara, tu já tá pensando isso antes do fulano. Às vezes o Aham, fulano nem vai, nem sabe. Como é que né? aquilo tu não é tão importante Importante assim para que os sim. outros fiquem Tipo, falando só ah, o eu tenho sempre da vergonha de tua. gravar stories na rua. Cara, tu tá ali gravando, ninguém tá te olhando. As Não. pessoas estão vivendo a vida delas e tu tá preocupado que o outro vão. Viu um vídeo essa É, semana da menina gravando um negócio na rua ali e, tipo, ninguém, todo mundo ninguém. vivendo a sua vida. E ela postou, viu? Ninguém tá preocupado se você tá Ninguém. gravando vídeo na rua ou não. Então é Uhum, isso, é meio que a gente não achar que a gente é a última bolacha do uhum. pacote, né? Que E é todo mundo bem tá isso. olhando pra gente, que a gente é o centro das atenções. Que não é. Então pode para Passei por outra essa, rodada. ufa. Passou por essa. 3. Qual foi o maior boato que já inventaram sobre você? Oxi, gente, eu não me meto muito em polêmica. Devem inventar que às vezes nem chega no meu ouvido, né? Aham, Mas que, por exemplo, quando eu inaugurei a clínica nova, né? aham. O boato que inventaram que eu tava me achando, que agora eu era a Bambambam Bam, Bam, e, gente, né? Quem me conhece sabe que eu sou super humilde, nunca realmente me achei melhor do que ninguém. Então, acho que esse foi um boato que Uhum. totalmente mentira aí. Sempre tem alguém que Sempre veja e, tem. pô, vou ficar feliz com o teu. Isso, que Cara, é o eu que tu vi falou, um. não Nossa! viu desde o começo. Às vezes me viu Não. lá feliz ou, né, postando um vídeo meio que pra um Reels e Aham. achou, tipo, ah, tá se achando agora. Não, é. Não, Aham. isso eu acho Eu vi meio. um vídeo do David Leonardo até que ele falou. Não me lembro exatamente, mas alguma coisa que dizia que Deus ele se agrada e ele vai te abençoar quando tu é feliz com a felicidade dos outros, quando tu fica contente com, Isso, com as vitórias das outras isso, pessoas, né? Em vez de ficar feliz, isso. não, ficar ali achando Aham, justificativa. Não, fez porque é isso, fez porque é aham. aquilo. É chato, né? Chato, Então verdade. vamos para mais uma rodada. Uhum. Gostei dessa brincadeira. Que até agora tá Três de suave, novo. né? É a última, ó. Ah, o 3 de novo? Não, então joga de novo. 1. Qual o pior conselho que as pessoas disseminam na sua área de negócios? Tipo assim, conselho que tipo, as pessoas ficam dando na tua área e que tu fala, meu, cara, isso não funciona. Tipo, Ai, tipo, eu não gosto, não é nem um conselho, mas eu aham, vejo como uma estratégia de marketing. Ah, faz esse curso que a sua vida vai mudar. aham, Tipo, é uma coisa que, né, depende da pessoa se ela vai querer mudar ou não. Então, acho que meio que. E essa ilusão, assim, de que é tudo mil maravilhas, de não falar às vezes a realidade, né? De que não foi tão simples assim. E também
Eu acho que é muito isso, é iludir muitas É. pessoas. Eu vejo que tem Tipo, ah, muito faça isso e disso. ganhe isso. Tira 6 É, dígitos em 7 isso, dias. sabe? Até ouvi a nossa pastora mandou um áudio pra gente no grupo de mulheres que a gente tem, falando sobre isso, né? Que desde lá do Éden, Satanás já Aham. plantou uma mentira, né? É. Que ele já botou lá a serpente e plantou. Não, faz isso porque tu vai ter o negócio do conhecimento. Cara, já começou ali, entendeu? E É. hoje tem muito disso. Não, assista 4 lives que a sua vida vai mudar, que Uhum. você vai começar a aprender a fazer isso em 4 dias. Cara, é Aham. impossível, E é né? por isso que tem micropigmentação. Menina que faz curso de micropigmentação e do nada tá no marketing digital. Né? Exatamente, porque é Meu puro Deus, marketing puro, digital, né? puro, puro. E hoje eu vejo que as pessoas seguem muito conselhos na internet, Aham, do muito. Instagram, de pessoas que estão lá falando. E não Aham. tem mentores. Eu acho a importância de você ter conselheiros, mentores, pessoas que você confia verdadeiramente, que vão falar. Eu, assim, tô tendo experiências de pedir para Deus me dar as amigas dele. Aham. Pessoas que ele realmente quer que estejam e que ouçam ele, que me deem conselhos que vêm direto dele, assim, né? Porque às vezes a gente não quer ouvir a voz de Deus, Aham. né? A gente ouve, mas não Né? quer. E aí Deus colocou pessoas na minha vida assim muito certeiras, tipo, porque antes eu tinha amigas que passavam a mão no ombro, não, é assim mesmo. Uhum. Ai, porque você tá certa. Ai, porque é isso. E ficavam ali lambendo as tuas feridas junto contigo. Uhum. E hoje eu tenho amigas que dizem: "Ei, não Uhum. é assim. Uhum. Tu tem que fazer assado". E cara, isso eu precisava, sabe, disso assim. Uhum. Às vezes a gente precisa de conselhos que vão doer, que vão dizer: "Nossa, mas eu não queria isso". Mas é isso que você precisa ouvir nesse É momento, verdade. né? Não amigas que. Então, eu acho que amigas de verdade são aquelas que te falam a verdade. Essa roupa tá boa? Não, amiga, tá horrível. Tira essa calça, pelo amor de Uhum. Deus, não tá legal. Não aquela coisa de vendedora. Ai, tá linda, Uhum. maravilhosa, Você tá lá né? com o negócio todo. Então, acho que a gente precisa buscar amizades verdadeiras, mentores, pessoas que vão te aconselhar e não te falar aquilo que você quer ouvir. Uhum. Porque E a uma gente quer ouvir só aquilo que a gente quer ouvir, só, né? e uma dica que eu dou é assim, ó, vai pelos resultados. A pessoa tá falando aqui, qual o resultado que ela Sem vai te dar? O resultado. resultado fiel, não Exato. coisa montada de script, de coisa, Exatamente. não, vai atrás, né? Uhum. É realmente isso É, que ela tá falando? é. Como que tá a vida dela? Uhum. É Exato. bem isso. Isso aí. Então tá, Amanda passou por Uhul! este teste, gente, tudo ok, foi maravilhosa. Agora a gente vai fazer um bate-bola, tá? Tá bom. Pode responder com frase, com palavra, o que tu achar que Gente, define, não sou boa tá? nisso. Vamos lá, Mas isso aqui vou é só coisa tentar. legal, não é nada, tá? Empreender é Difícil. difícil. Ah, ela não usou a palavra desafiador, porque todo mundo falou Ah, desafiador. É. difícil. Alguém que você se inspira. Não precisa ser só na sua área, tá? Pode ser, às vezes, Ai, né, de deixa eu outra área, pensar. da família. Né? Profissionalmente, eu me inspiro na Raquel Fernandes desde sempre, assim, minha Quem musa que é a Raquel inspiradora. Fernandes? Ela faz fios maravilhosos, Ah, né? é? Como eu amo fios. Vou procurar. Assim, desde o começo comecei a seguir ela, assim, ela dá Uhum, muitas dicas legais, como profissional, adoro ela, como pessoa uhum. também. E ai, gente, sigo tanta gente agora, assim, me pegou Aham. despercebida. Mas Mas pode ser. como pessoa, como, assim, mãe de família, que eu tô muito nessa vibe do lar, assim, Uhum. essa é minha amiga que Deus colocou do meu lado, que é a Vivi Campoy, que eu amo ela Aham. de paixão. E Aham. que tem sido, assim, uma inspiração pra mim diária. Ah, é legal. Então, duas inspirações, ó. É um sonho. Ai, gente, eu tenho tantos, mesmo pessoa sonhadora sou eu, mas deixa eu Aham. pensar, meu sonho nesse momento é ter qualidade de vida, assim, de saúde, Uhum. sabe? Mesmo, assim, de dizer, nossa, tô bem, não que a gente vai estar bem em várias áreas em todo o tempo, mas que eu tenha essa estabilidade mais em mais áreas, assim, A e paz principalmente em na minha tudo. saúde, sabe? Assim, de ser. Eu já tô num outro momento da minha vida, onde eu tô mais madura, onde eu já não me preocupo muito com o que os outros vão pensar, mas tem muita coisa pra evoluir Uhum. ainda. Mas eu, nesse momento, eu tô buscando, assim, esse sonho de ter mais saúde física, mais saúde mental, mais saúde de paz, assim, viver nesse momento Uhum. Ter mais estabilidade de leve. leveza. Um lugar. Minha casa, Uhum. Família é tudo. uma palavra que te defina. Uau, que difícil essa. Amor, Uhum. Persistência também, eu acho que te persistência, define, né? dedicação, mas Uhum. amor pelo que É, faço, pelo que, é verdade. né, amo. Se você fosse um animal, qual que seria? Leoa. Uhum. Uma cor. Rosa. Ah. Como não, né? Aham. Se você tivesse um superpoder, Lê a mente das pessoas. realmente as pessoas. Meu Deus, tem certeza? A gente ia ler cada Ai, podridão? mas Ei. porque eu me engano fácil, assim, com as Aham. pessoas, então eu queria já Tu meio considera que. que sim, é tipo.
Agora eu tô tentando Aham. adquirir essa maturidade, mas eu me deixava enganar fácil, assim, pelas pessoas. Eu Pelo esse ultimamente meu tô vendo jeito que eu de tô. não dizer não, por amar muito, por Uhum. achar que a pessoa tá com a mesma intenção que eu, né? Porque a gente é boazinha, né? A gente é Aham, má, tem um dia que a gente é má, mas, aham. tipo, sou uma pessoa boa, assim. Às vezes a gente faz É, por bem e às vezes a gente acha que as pessoas também estão também indo por então. esse caminho. Uma coisa assim, ó, que eu tenho muito é de perdoar fácil. Eu consigo esquecer rapidinho. E assim, ó, Ah, e que não é bom. que eu esqueço que a pessoa me fez, mas já não dói. Então, tipo assim, eu Uhum. consigo conviver de Consegue perdoar. boa, não fico com rancor, tananana. Mas isso, às vezes, a pessoa me leva de boba, entendeu? Uhum. Então, é algo que eu tô tentando assim, ó. Cara, te Não é bem perdoei, mas assim. tu não vai ter mais o prestígio de ter a minha presença como Uhum. amiga ou como sei lá o Uhum. quê. Entendeu? É. O que eu levava até então, eu perdoava e trazia a pessoa pra perto de novo. Mas É. hoje eu tô aprendendo a lidar com isso. Eu te perdoo. Mas esse prestígio tu vai ter que demorar muito pra É, conquistar. confiança, né? É, Eu acho que é uhum. difícil. Eu perdoo fácil assim também, mas eu já não consigo conviver Tu daí. já não? É, eu já consigo Algumas conviver. situações sim, mas assim, Né? normalmente eu prefiro afastar. Aham, E aí eu ficava, entendi. Deus, mas o senhor fala pra perdoar, mas será que a gente precisa estar junto? Aham. Né? Tem que E perdoar não e tem que precisa estar estar junto. E junto, não não tá, não precisa. precisa. Deus não desperdoa e fica perto. Deus desperdoa. É, Vai e não peques mais. é, Né? Se é tu quer verdade. conviver ou não, aí é E eu não, eu uma tenho essa decisão tua. facilidade de, sabe? Mas agora eu tô A gente trabalhando. vai aprender. A gente tá Aham, sempre em construção, pensando, né? sempre. Precisando melhorar uma coisa aqui, outra ali. É verdade. É, um talento que você tem e ninguém sabe. Não vale falar, eu cozinho bem. Não cozinho Né? bem, Não não. cozinha? Ai, Oh, quem que Jesus. cozinha lá daí? O Jackson? É, agora eu tô tentando, né? Assim, ser Ah, mais dona de casa. Mas aham. antes era Eu minha era sogra que péssima fazia dona de casa. comida pra gente, Aham. aí a gente agora almoça mais em restaurante e à noite eu e o Jax. Assim, mas o Aham. Jax cozinha melhor que eu. Aham. O Léo cozinha ótimo. É. Ai, gente. Ai, tudo que eu faço, o povo sabe, assim, faço bem. Canta, Nossa. dança. Não. Cantar é o meu Ô, sonho, né? Júlia, Minha ajuda vida, aí, né? Júlia. Que eu- Dançar, eu era uma boa dançarina quando adolescente. Eu Aham. dançava, me apresentava em coisa de escola, dançava, gente. Dançava do meu jeito, mas dançava. Minha filha tá aqui adolescente Sim. rindo da minha cara. Vocês estão, né, Não, e eu tô percebendo. achando estranho porque é que ela tá talvez camuflando, mas ela era tua maior fã. Eu lembro que ela no Instagram é só de Não, coisa mas é que boa. adolescente não é fã de Adolescente não dá, nada, não né? é? Adolescente só sabe tirar sarro, chamar a gente de velha, careta. Falou que aqui que a Ah, Amanda manda figurinha ali. só acabando comigo, né, Aham. Bruna? É Ai, só. gente, mas sei lá, não sei mesmo, assim, algo até legal pra eu Não, parar pra pra pensar pensar. o que tu faz ali que não tá relacionado à tua profissão e que é um talento que ninguém. Ah, não, mas o meu sonho também é cantar. Meu sonho é gravar um clipe, Não, cara. não, não Cantando. quero gravar clipe, mas eu queria Gravar um cantar, assim, ter clipe. uma É, acho voz, lindo, sabe? eu Que tu, adoro. E eu uau. adoro cantar, tá? Eu Eu adoro. também, eu não Uhum. tô nem aí, Agora, se se meu nós amor. canta, aí é Né? outros Gente, se eu 500. canto, já não sei, mas que eu amo cantar, amo ouvir música, sempre gostei muito de música, Uhum. mas não sei cantar. Tá, e agora é algo que você faz e ninguém imagina. Pode ser coisa engraçada, escrota, nojenta. Eu faço. Eu sou muito palhaça, Uhum. gente. Apesar de o Uhum. cliente me achar, né? Ah, você é muito tranquilo, tá? Mas eu sou muito extrovertida. Vocês veem que a minha risada é bem Uhum. espalhafatosa. Então, eu sempre fui muito brincalhona em casa. Eu faço brincadeiras assim com eles. Faço às vezes, até bobesta, de igual tu Uhum. falou, né? Nojenta. Mas eu às vezes fico imitando, tipo, Colona lá em casa. Eu falo Aham. com a voz de Aham. Colona. Canto ópera. Essas loucuras Aham. assim que a gente faz em Tem alguma casa. coisa que ela não falou de coisa esquisita, Júlia? Não, não fala coisa nojenta. Não Aham. me Fala coisa- envergonha aqui em público. E fala o que que é a coisa nojenta, Amanda, com voz de Ai, velha. não, gente. Eu tinha mania de arrotar alto. Ah, E o tá. Ah, mas Jackson. isso é legal Ai, também. gente. Se eu tô em casa, eu falo... O Jackson odiava. Ele Já. falava, pelo amor de Deus, O não que o Léo faz odeia isso. que eu faço é aquele. Ah, eu faço isso também. Adoro. Porque aí tá com aquela coceira filha da mãe Nossa. por dentro. Não, Aham. mas eu tinha esse hábito bem feio Aham. de, De né, arrotada de aí. arrotar alto. Mas agora Não. eu sou uma lady, tá, gente? Não faço Não. mais. Ai, meu Deus. É um filme. Hum. Ai, eu amo filme de comédia romântica, né? Aham. Assisto todos, filme de Natal. Ai, deixa eu pensar um aqui agora, sim, que eu assisti várias vezes já. PS Eu Te Amo. Ah, é lindo, né? É lindo, lindo. Uhum. Uma estação do ano. Primavera. Uhum. Uma música. Hum, gente, sou péssima com essas coisas. Ah, eu ouvi uma essa semana que me tocou bastante, era antiga, fazia tempo que eu não tinha ouvido, então eu vou falar dela, que se chama Sonhos, do Cris Duran. Ela tem uma letra bem Ai, romântica, vou bem procurar. bonita, assim.
Uhum. Cara, eu tô viciada agora daquela da Gabriela Rocha, Me Atraiu. Ah, não. Assim, Meu louvores Deus. todos que temos, né? Tudo. Esse aí é Mas o esse melhor de aí, todos. cara, a Alice fala, mãe, Nossa, é é essa muito aquela bom. veio me buscar da Suelen, assim, que ela vem me buscar. Ah, essa Veja, é muito essa boa. aí, Não, louvores todos não. eu A amo. Maranata também que eles cantam. Essas Sim. e aquela do Rafa Elohim Shaddai. Essa não toca. Não, Essa aí, eu aqui, não talvez lembro. eu não saiba É, cantar, tá. mas eu tô nessas aí, guria. É assim, ó, termina uma, É. vai outra, Não, eu nananana. amo louvor. A gente, lá em casa, assim, a gente escuta muito Uhum, mais louvor do que uhum, outras músicas, uhum. mas essa da Gabriela Rocha, eu acho que pra É, todo mundo, assim, né? todo Porque mundo. É é linda uma essa música música. que tá tocando a alma, assim mesmo, Aham, né? É muito forte ali. uhum. Tem uma, aquela que a gente ouviu no carro até que eu gosto também. Acho que não sei se é Deserto. Que a cacheadinha lá da nossa igreja canta bem bonito. Gratidão é o Ah, nome da ah. música. Não, mas louvor Eu não tem vou muita cantar aqui linda, pra né? vocês, tá, gente? Porque Tu vai evitar isso, não né? vou deixar Evitar. vocês com inveja da minha voz. E um livro, Amanda. Você Eu tem o tô hábito de lendo, ler? tem, Tem. tô criando, né? Aham, eu Nunca também fui tô criando, porque eu realmente também não. muito. Tem 300 livros lá em casa, mas eu começava e não terminava. Eu tava nisso também. Uhum. E agora eu tô assim, deixando na cabeceira e tentando ler um, acabar, mas, né, já vai. A gente começa com Uhum, outros afazeres e os livros vão ficando lá. ficando. Mas eu tô lendo um que chama Como Ser Maria no Mundo de Marta. Que é Não. o que eu, né, tava nessa crise de identidade, trabalhava mais, ficava mais em casa, assim, né? A gente Aham, vai aham. tendo as fases da vida. E aí esse livro, assim, tocou e eu comecei a ler e ele é bem interessante, assim mesmo. Que legal. Bem, bem bacana. A Uhum, gente não pode deixar de ser Marta às vezes, tem que aham, servir, tem que estar em aham, casa com a família no trabalho, mas a gente tem que saber o momento de estar aos pés de Jesus ali como Maria. Então aham. existe um equilíbrio, né? Bem, bem bom Cara, esse que livro. legal. Uma estação do ano. Primavera. Primavera. Ah, tá, a gente já falou da Já falou. estação. Eu que li aqui de novo, oh, meu Deus. Uma bebida. Ah, eu era fã da Coca, né, gente? Meu Deus. Coca-Cola é meu vício, mas eu, em nome de Jesus, estou liberta, Tá, em então vou nome de falar Jesus. água com gás, porque agora eu tô tomando água com gás. Não, agora eu tô na Coca Zero. E a minha menina fica, Odeio ela, Coca Deus Zero, do prefiro livre. não tomar. Não, eu comecei a tomar, tipo, de 6 meses pra cá. Eu também não odiava. E aí agora, se tu tenta ali, Alice, quer Coca? Zero, ela Ai, meu pede. Deus. Deus o livre. Mas por que, Alice? Porque não dá barriga. Ah, Cara, eu ia de 6 anos, tipo, tá? mas tá certo, melhor do que Aham, é já porque ficar não tomando. dá Lá barriga. em casa a Aham, gente é viciado, era, né? aham. Na Viciado Coca. na Coca agora. E chá Não, a de Coca é pêssego, filha aquele da mãe. chá de pêssego Ah, eu do amo. Mate Leão. O Léo Ice ama tea, aquele também. também amo. Aham, isso, é. Então, esses dois Aham, meus é muito preferidos. bom mesmo. Mas eu enjoei do pêssego, mas uma época a gente tomava muito É, também. eu gosto Uhum. também. E Deus é? Ah, é clichê falar tudo, mas ele é Tudo. o início, o fim, É, o tudo. meio, tudo, tudo. Não Não, tem, é assim, ó. O empreender é, o desafiador e Deus é tudo. É o não que mais. tem jeito de Não falar, tem, né? é verdade. Ele é tudo, ele é Ele é bom, ele é tudo, ele é maravilhoso. tudo, tudo. Se Uhum, tá bom, ele tá ali, se tá ruim, ele tá ali, não tem. Tudo é uhum, por ele, tudo é pra ele, tudo vem dele. é. Não tem. E eu sempre falo, às vezes a gente não entende as situações que a gente tá pensando. Aí às vezes a gente fica assim, ah, isso aí é a armadilha do inimigo. Eu Ah, falei isso com o Léo, né? Meu Deus, um monte de coisa dando errado na vida. Ah, é. Filha da mãe do inimigo aqui querendo fazer tudo tá uhum, errado. Mas às vezes é Deus fazendo reboliço pra minha filha, se eu isso. não fizer esse reboliço, Uhum. não, Que tu foi vai o que ficar. aconteceu comigo lá quando eu quebrei a É, perna. Podia ter dito, ah, foi o inimigo inimigo que me querendo derrubou da parar. escada e que quis me parar. Não, foi exatamente o contrário. Foi Deus me parando porque eu tava indo para um destino completamente diferente do que Uhum, ele tinha traçado para mim. é. Então, às vezes é isso. Às vezes Deus te mostrou o caminho, tu não deu muita atenção aos sinais e aí você vai para um caminho errado e ele precisa te Uhum, parar. E é aí é os verdade. rebuliços E da às vezes vida. as pessoas ficam, ah, mas como falar com Deus? Como se atentar a sinais? Porque não é uma coisa que vem com Hum, clareza, mas tu tem que estar sensível e para isso tem que é. estar em Em oração, busca, ser né? mais sensível, estar em busca, pedindo a direção dele, que nem a Amanda falou, falar com detalhes, conversar, tirar esse tempo. E aí um louvor que me toca muito para isso é um da Ludmilla Feber, que também não me lembro o nome da música, mas que é bem isso, Uhum, estou indo ao seu encontro, uhum. Senhor. Que ele fala bem isso, de ir ao encontro, na De resposta de buscar. oração, de buscar, né? E estar realmente sensível. Às vezes a coisa tá ali na tua frente, tu não consegue enxergar, Uhum. sabe? Porque aí tu deixa Tá outras tudo. várias. Teve até um louvor que foi assim nessa transição, que eu tava num momento difícil, aí. Porque as pessoas acham assim, inaugurei uma clínica nova, Aí é que vem os maravilhosa. maiores desafios. Gente, foi o maior desafio da minha vida, foi isso, Aham, né? Assim, e de vida profissional, e aham, claro que envolve vida pessoal no meio disso tudo, ainda mais que eu também trabalho com meu esposo, então é nós dois ali, então não tem como uhum. separar totalmente vida Não. profissional de vida pessoal.
E nesse meio tempo a gente estava ajudando nossos adolescentes na nossa igreja. A gente foi num retiro, né, para trabalhar, para cuidar lá do retiro de adolescentes. Mas nesse retiro o tema era, acho que era a Casa Eu Arrumei, alguma coisa assim. E o louvor era esse, A Aham, Casa Eu Arrumei, o nome do aham, louvor. Ele é lindo até hoje, eu escuto, uhum. toco assim profundamente. E foi ali que eu vejo que Deus começou a fazer uma transformação. E era disso que a gente falou do guarda-roupa, né? É, Então a gente precisa arrumar dentro de nós primeiro. Às vezes a gente tá tão confusa em o que que eu vou fazer da minha vida profissional, por que que tá acontecendo isso, porque tá tudo uma bagunça lá dentro. é, Então fala assim, né? A casa eu arrumei, tudo está tão lindo, vem aqui, Jesus, né? Porque às vezes a gente precisa limpar a casa, tirar os entulhos para que Jesus entre, né? Na nossa vida. E é como a Bruna falou, a gente só vai ouvir a voz dele, a gente só vai estar atenta aos sinais quando a gente tiver intimidade, uhum, né? Como que os nossos filhos conhecem a nossa voz de longe quando a gente é, chama? Porque tem intimidade, tá todo dia junto. Não tem como a gente conhecer e ouvir alguém que a gente nunca tá perto, que a gente não para pra ouvir. E às vezes a gente fala muito em oração, oração não é só você falar. é, Oração às vezes é você ouvir, né? Você deve uhum, pedir, mas você deve ouvir também. Deus dizer, não, filha, isso agora não era nesse momento uhum, ainda, né? E Deus fala, gente. E Deus fala em várias formas, né? Eu tinha essa exato. dúvida, cara, como que Deus vai falar, Aham, né? Que eu ouvi as pessoas falando na igreja, eu sou cristã desde os aham, 13 anos. Mas eu falo que esse ano que eu tive, assim, encontros verdadeiros, assim, com Jesus mesmo, com a uhum, pessoa de Jesus, que é o que transforma a nossa vida. Quando a gente tem, pode ver na Bíblia, quando a gente vê essas partes, né, que a vida de alguém foi transformada, que houve um uhum, milagre, foi porque ela teve um encontro face a face com Jesus, né? E basta um olhar, basta um toque de Jesus pra gente ser transformado. Então, eu acho que a única forma que a nossa vida você pode ser transformada do dia para noite em relação ao espiritual e alma é quando a gente tem um encontro com Jesus. E aí começa o processo. é, Porque antigamente tinha muito essa ideia de que, você vai pra igreja, sua vida vai ser transformada. uhum. Né? Você Aí a nunca pessoa mais quer vai ter transformação problema. amanhã. E não é muito pelo contrário, quando você começa a ter Jesus, aí que você tem que começar a dizer não para É, muitas coisas, aí que você tem que começar a ver melhor algumas coisas que você não via antes e ouvir melhor Deus, né? Porque nada é melhor para nos guiar do que aquele que nos criou, é. né? Aquele E é que nos através dessas planejou. lições que a gente é lapidado para o crescimento e entende. Então, assim, ó, andar com Jesus não é a ausência de problemas, mas é saber que tu tá pronto, principalmente emocionalmente e espiritualmente, para Isso. lidar com aquilo. É muito mais fácil com ele enfrentar os Eu desafios do falo. que sozinho Com e Deus já é desamparar. difícil, imagine sem Uhum, ele. É é impossível, verdade. não tem como. É verdade. Então é só estar perto e deixar ele moldar a gente, né? Aham, é Que é a bem parte isso. difícil. É Ser verdade. moldada por ele, Uhum, que com certeza quem nos criou é o que é melhor para nós, é. né? E basta a gente confiar e entender que existe o tempo certo para Tem. cada coisa. Né? Hum, Na mão de Deus nada falha. E é onde a gente tem colocado, né? Então, não é uhum. só colocado, onde é que eu tenho colocado a minha alegria, mas onde eu tenho colocado as minhas frustrações, com quem eu tenho compartilhado Isso. as minhas frustrações. Não é só assim, compartilhar os sonhos. Às vezes é muito perigoso a gente compartilhar as nossas frustrações e Uhum. os nossos momentos de fraquezas. Hoje tem muitas pessoas que se aproveitam disso. Para Muitas. nos julgar, para. É, uhum. Então hoje, assim, compartilha com quem é realmente ali muito, muito íntimo, muito, porque não é todo mundo que tá Não é de todo sorrisinho e mundo. batendo ali nas tuas costas que vai querer te ver bem, Né? E né? esse negócio que você falou é importante até a gente falar, para que você não fique expondo seus sonhos para todo mundo, né? É, Compartilhar as fraquezas e nem os sonhos, porque a gente tinha nesse negócio de, né, tá fazendo um negócio, já é, fala. Eu e o é. Jackson, a gente é muito Eu assim, também, eu e o Léo. aberto, muito, né? Tá tudo certo, todo mundo parece que é parceiro da gente, amigo, mas nem sempre é. Então eu tenho aprendido assim a guardar. Tem coisas que não são para esse momento. É. Eu tô vivendo algo que não é para esse momento expor. Na hora certa, Uhum. Deus vai liberar. Eu sigo uma pastora que eu gosto muito, já tenho ela como mentora, que faço uma mentoria online com ela, e gosto muito, e ela diz isso, né? Quando a gente tá gestando, tá? Fica ali escondido, o É, neném fica escondido. é E verdade. na hora do parto, na hora disso nascer, só vai estar os especialistas ali junto. É, Eles não deixam entrar a família inteira, amigos. Vai estar só o médico, no máximo ali o esposo junto. Porque tem momentos, na hora que tá nascendo também, precisa de ter pessoas que vão te dizer, não, eu tô contigo, vamos é, lá, vai dar certo, te impulsionar. E não pessoas que vão dizer, nossa, agora tá se achando, abriu uma é. clínica nova. Enfim, sabe, gente? Então é importante a gente ver com quem a gente tá andando, Uhum. né? Saber o meio em que a gente vive e como tá sendo esse ambiente que você tá vivendo, né? Uhum. As É, suas amizades, o seu círculo de amizades, tudo isso influencia na vida que você quer ter. Se você quer ser um empreendedor de sucesso, você anda com pessoas que só reclamam, que só murmuram,
vai ser difícil isso Aham. acontecer. E é bem isso, e é onde que tu tá compartilhando, com quem tu tá compartilhando isso, porque às vezes a pessoa vai te colocar mais pra baixo do que, Uhum. né? Às vezes tu tá lá no gás, não, acho que, pô, a pessoa fala um negócio, joga um balde de água fria, e às vezes não era o momento certo de você ter falado aquilo e ir com aquela pessoa. É verdade. Mas nisso, em toda essa conversa, o que eu mais pude perceber é que assim, ó, confia no teu potencial, olhe pra dentro, saiba que é possível. Sim, ó, trabalhe o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, né? Pratique a gratidão, viva o processo. Exato. Isso são passos fundamentais. Não desista, insista, uma hora vai vir, vai cair, mas vai dar certo uma hora, né? E Verdade. acredita em Deus, Deus sempre tem sempre o Essa melhor. frase que a Bruna tem aqui no podcast é linda, né? Deus Ai, abençoa quem cujo propósito é firme, e é isso, gente. Se a gente desistir fácil, Deus também vai desistir, porque ele. A palavra diz que. Como é que fala? Que quem não tem fé não agrada a Deus. Como é que é? Ai, meu minha filha, Deus, eu para gente. decorar os Não, não é um versículos, versículo negócio, em si, mas é impossível, sem fé é impossível impossível agradar a agradar a Deus. Deus. Aham. Então, é exatamente isso. Se a gente se mostra firme naquilo, a gente se mostra que a gente tem fé, que Deus vai abençoar aquilo que a gente está fazendo. Só que a gente precisa fazer também, A gente né? precisa lá da palavra oração, orar e ação, né? Isso, gente, precisa fazer. Então, não fica ali só, não, no tempo de Deus, quando Deus quiser, se Deus quiser. Não, Deus, é isso. Espera uma resposta, Deus vai tocar no teu coração, tu vai sentir paz, tu vai sentir, não, é isso, vai ter confirmação, teu esposo vai te apoiar. E aí você vai com fé e propósito firme e Deus vai abençoar. Quando você faz, essa semana o nosso pastor falou algo sobre isso, de quando você coloca a mão para fazer, Deus abençoa, né? Então, precisa fazer. É verdade. É ação. É ação mesmo. E, gente, quero agradecer mais uma vez a Amanda por estar aqui com a gente. E se vocês pegassem esse bastidor desse podcast, gente, Deu o que falar, né? vai dar o que Foi falar. bom, foi Mas bom. foi bênção, porque eu tenho certeza que muito mais do que compartilhar uma técnica, uma estratégia de ferramenta, é compartilhar algo muito mais precioso, né? Que são coisas que a gente vivencia mesmo, que vai conectar, porque eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar, né? Se identificaram com o que a gente falou aqui. E saber que acontece com todo mundo, né? E que as estratégias por trás de grandes referências ou de pessoas que a gente ali admira, não é tudo esse bicho de Isso. 7 cabeças, né? E É que sim, são simples, né? pessoas normais, são simples, mas o que é que a persistência é a chave de tudo isso, né? Exatamente. Então, Amanda, eu quero te agradecer pelo carinho, pelo Eu que agradeço. convite, de estar aqui compartilhando, tirando seu tempo para edificar a vida de outras pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Eu amo falar, como vocês puderam perceber, né? Amo compartilhar a minha história, aquilo que Deus tem feito. E é isso, gente. Muito obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui. Que Deus abençoe cada vez mais esse Amém, Biocast. você também. Gente, ó, beijão.